Boa tarde a todos os colegas, professores e gestores da Regional de Taguatinga e demais regionais. É um prazer estarmos aqui mais essa tarde de formação. Para começarmos, eu vou me apresentar, eu sou a professora Kelly Rocha, estou como coordenadora intermediária na Regional de Taguatinga. Desde já, eu já quero falar aqui em nome da professora Iedes, que é chefe da Regional de Taguatinga, que programou-se para estar conosco, mas infelizmente teve que acompanhar o esposo no falecimento de uma pessoa. Então, estou aqui agradecendo a todos, e em especial o nosso formador, professor Francisco Tiago, em nome dela. Tá? Hoje a nossa tarde de formação vai ser uma tarde com certeza muito rica. O nosso tema de hoje vai ser currículo e os desafios da profissão docente em tempos de ensino remoto, com o professor doutor Francisco Tiago. Esse tema foi uma demanda que chegou até nós pelas escolas, e o professor Francisco Tiago, mais uma vez, nos atendeu e está aqui para contribuir conosco nessa tarde. Para mim é um prazer estar aqui nessa tarde com ele. Tive a oportunidade de ser sua aluna no mestrado, na Faculdade de Educação da UNB, e é sempre bom, muito bom ouvi-lo. Para a gente continuar, eu vou chamar a Graciele, a coordenadora intermediária também aqui da Regional de Taguatinga, e ela vai ser mediadora aqui da nossa tarde. Graci, boa tarde. Olá, boa tarde a todos e todas. É uma alegria estar aqui com vocês nessa tarde, onde daremos início a mais um momento formativo da nossa regional, de Taguatinga, e sinto-me honrada em fazer a mediação desse bate-papo, com o nosso convidado, que é para lá de especial. Mas antes de apresentá-lo, eu gostaria de fazer um agradecimento especial à professora Iedes, por sempre apoiar as ações da UniEB. Também fazer um agradecimento à equipe de docentes e gestores da Escola Classe 12 de Taguatinga, por ter nos provocado pedagogicamente com a demanda de uma formação voltada para os desafios da profissão docente em tempos de ensino remoto, o que resultou, neste momento, que será a nossa tarde agora formativa. Então, nós da UniEB, acreditamos que o espaço-tempo da coordenação pedagógica precisa atender às necessidades formativas dos professores da nossa rede, buscando sempre um diálogo entre o real e o prescrito, entre a teoria e a prática. Então, considerando essa perspectiva, de pensar a escola como um espaço de pesquisa e formação, convidamos o professor doutor Francisco Tiago para nos agraciar com a sua fala. Ele que é professor adjunto do Departamento de Métodos e Técnicas da Faculdade de Educação, da UNB, na área de currículo, didática e avaliação. Também professor credenciado ao Programa de Pós-Graduação em Educação, na modalidade profissional, no PPGE da UNB, doutor e mestre em Educação e Currículo, pela Universidade de Brasília, possui licenciatura em História e em Pedagogia, é especialista em História Afro-Brasileira e Africana, líder do grupo de pesquisa CNPq, Currículo e Processo Formativo, Inovação e Interdisciplinaridade, pesquisador do grupo de pesquisa Currículo, Concepções Teóricas e Práticas Educativas, também no CNPq, pesquisador filiado à Associação Brasileira de Currículo, investigador na área de currículo, didática e formação de professores, educação das relações étnico-raciais, direitos humanos, currículo integrado, interdisciplinaridade, eixo estruturante e transversalidade, e também ensino de história. Foi professor efetivo da Secretaria de Educação do Distrito Federal entre 2005 e 2018, então nosso colega de trabalho, de casa, e do Centro Universitário Projeção entre 2014 e 2018. Então, professor Francisco Tiago, é uma honra recebê-lo. Você terá em torno de 40 a 50 minutos para realizar a sua exposição, que estamos ansiosos e ansiosas para ouvi-lo. As perguntas e comentários poderão ser feitos no chat, e ao final, as perguntas serão direcionadas ao professor, como também teremos uma novidade nessa live, nós teremos um sorteio, o professor Francisco Tiago nos presenteou, com um livro, o seu mais recente livro, Currículo Integrado,
eixo estruturante e interdisciplinaridade, uma proposta para a formação inicial de pedagogos. Então, será disponibilizado um formulário, né, para que todos que estejam aqui nessa live possam preenchê-lo e, ao final, a gente fazer o nosso sorteio, né, desse livro do professor. Então, sem mais delongas, professor Francisco Thiago, muito bem-vindo, desde já, muito obrigada pela sua disponibilidade, e a fala é sua. Boa tarde, Grace, boa tarde. Bom, desejar que a nossa tarde seja muito profícua, o debate, que a gente consiga, de fato, socializar, né? E me foi pedido, Grace, que falasse de um tema muito complexo, mas ao mesmo tempo muito prazeroso. Eu estou na educação há quase 20 anos, né? Eu comecei na educação lá no final dos anos 90, aqui em Ceilândia, e sempre na Ceilândia, mas no Distrito Federal e no Brasil como um todo. E fiz escola normal de Ceilândia, fiz o curso de pedagogia, o curso de história, o mestrado e o doutorado, mas jamais saí do chão da escola. E como você me apresentou, Grace, a educação básica nunca saiu de mim. Então, falar sobre educação, estando na Universidade de Brasília, para mim é sempre uma honra. E estabelecer contato e relação com a Secretaria de Educação, que foi a minha casa por mais de 15 anos, é sempre um prazer. Eu aceitei com muita honra e com muita felicidade o convite vindo da Unieb de Taguatinga, porque assim tem sido a minha forma de colaborar, mesmo na pandemia, com a Secretaria de Educação do Distrito Federal. É uma instituição grandiosa aqui na região centro-oeste e que é referência para muitas políticas no Brasil inteiro. Como a gente sabe, a Secretaria de Educação é uma das maiores empresas públicas da região centro-oeste, que sabe do Brasil. Então, Grace, eu te agradeço a você, né, na sua pessoa, em nome de todos e todas e todes que estão envolvidos aí na organização desse evento, dessa live, dessa formação, e muito embora a gente ainda esteja muito consternado e ficaremos durante muito tempo com os resultados nefastos da política de condução ou da falta de política de condução dessa pandemia, ela tem trago algumas coisas bem peculiares e que a gente espera que colha bons frutos disso. Talvez o maior efeito positivo disso seja o uso das tecnologias em nosso favor na educação, que é levar formação, e a gente espera que seja formação de qualidade para mais pessoas ao mesmo tempo. Então, eu agradeço a todas as pessoas que se dispuseram a estar nessa tarde aqui conosco. Eu espero que a minha fala atinja vocês no sentido de colaboração, né, de contribuição. Eu penso que a maior soberba de qualquer ser humano aqui, em qualquer lugar desse planeta, é achar que sabe tudo, e nós não sabemos de tudo, até porque se soubéssemos, não precisaríamos estar aqui. Somos todos formadores e formadoras uns dos outros, então a gente precisa aprender constantemente. Então, minha palavra de início aqui é de gratidão, sabe? Eu estou na Universidade de Brasília há pouco mais de 4 anos como professor, né, discutindo didáticas, mas sobretudo currículo, né, sou curriculista de formação, e a gente discute isso, e vocês vão colocando aí já as sugestões, as dúvidas, as perguntas de vocês no chat, que nós vamos ter uma primeira parte da minha fala. Não quero me alongar muito, mas eu quero trazer alguns questionamentos para vocês aqui, nada pronto nem como verdade absoluta. Quando a gente estuda história, eu sou historiador de formação também, a gente aprende já no primeiro semestre que não existe verdade absoluta. Existe verdade aproximada e verdade parcial. Então, na ciência, a gente não busca verdade absoluta, a gente busca construir verdades parciais. E várias verdades vão sendo transformadas, ampliadas e ressignificadas. Então, a gente vive uma era de obscurantismo muito grande e de pessoas que tentam a todo custo impor a sua verdade. Então, já abro aqui espaço para vocês do diálogo e espaço do contraditório. Eu faço uso do meu direito de cátedra, enquanto ele ainda existe na universidade, para poder expor aqui o meu posicionamento teórico, político, sim, não de politicagem, mas de política, porque não existe neutralidade em campo social, existencial, humano nenhum, nós sabemos disso, e aqui eu já trago um primeiro autor para nos ajudar a pensar da sociologia clássica, lá do século XVIII, XIX, que é o Max Weber, um alemão, que nos dizia já que aquele que se diz neutro, na verdade, se aliou ao mais forte. Então não existe neutralidade, a gente precisa se posicionar. Se posicionar não significa impor a nossa ideologia ou conjunto de pensamentos ideológicos às outras pessoas,
mas, sobretudo, nós que somos da educação e respiramos educação, precisamos abrir espaço para o ponto de vista de várias pessoas. O meu ponto de vista, vocês vão conhecer um pouquinho, quem não me conhece ainda, quem não me segue em rede social, em YouTube, etc, etc. Quem não leu nada do que eu escrevi ainda, vai ter talvez a oportunidade de conhecer um pouquinho da minha perspectiva educacional, da minha perspectiva de pensamento, tá bom? Então, mais uma vez eu digo, vocês fiquem livres para concordar ou para discordar, mas eu já digo que tudo que eu estou dizendo aqui, ou vou dizer a vocês, já foi publicado em forma de livro, um artigo, ou ainda será. Então, por esse motivo, os slides que eu vou projetar daqui um minutinho, eles não vão poder ser socializados ainda, porque o mês que vem vai sair um artigo que dialoga um pouquinho com essa temática que eu vou trazer para vocês, mas a longo prazo, e aqui eu agradeço até a Graça e a Kelly, que foram minhas alunas no mestrado, que me fizeram esse convite aqui, e essa fala me instigou a escrever um artigo que é inspirado aqui nessa live, tá bom, gente? Então, vocês tomem nota, depois o vídeo fica disponível para vocês também no canal da Uniep, tá ok? Então, eu vou agora projetar o slide, ok? E espero que vocês acompanhem aí. Então, currículo e os desafios da profissão docente em tempos de ensino remoto. É preciso que se diga que nós vivemos um período já de pouco mais de 1 ano e meio, em que a gente não imaginava nunca, né? Que um vírus, né? O vírus SARS-CoV, que ia gerar essa pandemia aí da Covid-19, ia matar tantas pessoas e ia nos deixar reféns de políticas para a educação. Reféns de política para a educação que num país como o nosso sempre ficou à margem no que diz respeito à educação. A gente sempre precisou de políticas mais efetivas para a educação. Não é novidade que nós nunca tivemos como prioridade a educação, sabe? Então, é nessa linha de pensamento que eu vou trazer para vocês aqui. E se eu pedisse para fazer aqui, se eu fizesse com vocês aqui um brainstorm, uma tempestade de ideias, vocês poderiam me dizer muito mais desafios, uma lista enorme de desafios da profissão docente nos dias de hoje. É fato, né? Mas o meu olhar, ele vai se deter, sobretudo, às categorias que cercam o currículo e a organização do trabalho pedagógico. Talvez itens que sejam muito próximos do que vocês estão vivendo já nesse 1 ano e meio. Eu sou professor da universidade e eu sou pai de aluno também, sabe? Então, eu vivo isso dentro de casa o tempo todo. Isso é a realidade de home office, de dar aula e na graduação e na pós-graduação e ter que praticar aquilo que eu venho condenando, que é a homeschooling, sabe? Então a gente precisa dialogar um pouco sobre isso. Eu primeiro vou fazer aqui o meu jabá, como se diz, né? A minha propaganda. Se inscrevam no meu canal, lá tem muitas lives que eu já fiz, muitas formações. Como eu disse, a gente tem que tentar fazer dessa pandemia, tentar tirar alguma coisa boa. O que de ruim também a gente não pode esquecer. Então aqui eu me solidarizo com quase 500 mil de brasileiros que perderam a vida, sem contar a subnotificação, com os colegas da educação que morreram e que os números nem são divulgados, da educação básica, superior, tecnológica, da escola pública e privada, e dizer que a gente precisa de mais vacina sempre, essa pandemia não acabou, e que a gente precisa combater quem nega e quem nega o negacionismo. E isso é fato, tá? Eu sou historiador, como eu já disse, faço questão de repetir. Por que eu digo isso que é importante? A história tem sido silenciada, negada a todo custo. E é por causa disso que a gente vive um desastre na nossa política de condução nessa pandemia, tá? E isso tem tudo a ver com as políticas desastrosas que a nossa educação tem vivido, e não é por conta só de quem está no poder. Isso tem acontecido muito antes até do processo de impeachment presidencial, tá? Então, é isso. Para começar, vamos provocar. Paulo Freire, né? Paulo Freire. Nossa formação essa tarde, gente, ela vai ser por ensinamentos, e eu já digo logo, materialistas, históricos e dialéticos. Eu poderia partir para uma perspectiva mais culturalista, mais pós-crítico, mas o meu lugar de fala confortável é o materialismo histórico-dialético. Que não é o melhor e talvez nem seja o ideal, mas é onde eu me sinto confortável. Eu já disse, pode não ser o correto, mas é o meu posicionamento. Então, que vocês comecem a tomar nota. Eu vou trabalhar com vocês 5 ensinamentos, tá bom? A nossa fala será guiada por 5 ensinamentos, ok, gente? Olha o que o Paulo Freire nos diz. Como professor, não me é possível ajudar o educando a superar a sua ignorância se não supero permanentemente a minha. Aprender não é um ato findo. Aprender é um exercício constante de renovação. Ora,
A soberba intelectual de muitos professores e professoras, eu me coloco nesse bojo, de achar que já sabemos tudo, é o que causa a nossa morte profissional, tá? Nós não sabemos tudo. Quantas vezes nós enviamos tarefa de casa de um assunto que eu não domino? O dever de casa de um conteúdo que eu não gosto ou que eu não domino mostra a nossa incompetência muitas vezes, tá? E eu não estou aqui para dizer como vocês devem trabalhar, não, tá? Em absoluto, porque vocês são os melhores orientadores do próprio trabalho de vocês. Eu estou aqui para dialogar, ok? E o dia que a universidade mesmo, valorizar o que se faz na educação básica, esse país vai ser melhor. Porque nós não fazemos educação superior sem educação básica. Tampouco eu acredito na educação básica de qualidade se a educação básica não der as mãos para a universidade. Tá? Então, isso é importantíssimo. E por que eu abro a fala com o Paulo Freire? Porque a gente vive um período em que dizer que a gente lê o Paulo Freire provoca uma verdadeira guerra intelectual. Paulo Freire é o autor da educação mais lido no planeta. No Brasil, não é. As pessoas precisam ler o Paulo Freire. Precisamos também admitir que muitos colegas dizem, colegas da educação, estão cansados de formações. Porque já dizem que sabem muito de teoria. E eu vou provocar a vocês e dizer que não sabemos, não. Se soubéssemos muito de teoria e se os cursos de formação inicial e continuada tivessem muita teoria, a prática não estaria tão ruim. Então, se a gente tivesse muita formação teórica, a nossa prática não estaria tão ruim. E eu concordo com muitos de vocês que vão dizer, a nossa prática pode estar muito ruim pelos baixos salários, concordo, pela falta de reconhecimento social, concordo também, pelas condições de trabalho também. Então, juntemos tudo isso. A falta de reconhecimento social precisa mudar, o baixo salário precisa mudar, mas também a nossa abertura para aprender mais e mais. Isso começa também com a autovalorização e com o reconhecimento da nossa ignorância constante. Precisamos reconhecer isso, tá? É muito importante. Eu continuo com as propagandas, tá? Rapidinho. Esse livro vai ser lançado em agosto no evento, mas ele já está prontinho. Currículo e Teoria Crítica, resgatando diálogos, no meu grupo de pesquisa. Eu, junto com a professora Viviane Caminha, outra historiadora que trabalha junto comigo, ela é da Escola Superior de Guerra. Vamos lá. Lançamento. Alguns dos livros que eu tenho lançado, sempre procurando dialogar com a educação básica, na educação superior, Currículo, Narrativa e Diversidade. Todos esses livros disponíveis aí nas duas editoras com as quais eu trabalho, a editora Apis, a editora Kiron, mas eu tenho exemplares, vocês podem me seguir na rede social do Instagram, que é um perfil profissional que eu tenho, depois o pessoal aí eu peço que coloque aí, por favor, o meu Instagram, me sigam lá no YouTube também, né, se inscrevam no canal. Outro livro, esse é o livro, gente, que será sorteado hoje, Currículo Integrado. É um livro que eu tenho um carinho muito grande, porque ele dialoga muito com as bases teóricas do currículo em movimento, que é o currículo da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, tá bom? Outro livro que eu tive o prazer de escrever com um amigo meu, colega de vocês, que é o professor Eri, que é o encontro entre currículo e avaliação, né? Muito interessante. E um livro que eu lancei recentemente lá em dezembro do ano passado, que é o encontro entre o currículo e a avaliação no PPP da escola. Então, são trabalhos, são trajetórias que a gente tem feito, a minha maneira de colaborar, além das formações, que é o que nós fazemos na universidade, é com material teórico para ajudar a prática. Não existe prática teórica prática pedagógica sem formação teórica. Como não tem sentido também um excesso de teoria sem prática. Já dizia o Paulo Freire há muito tempo, tá bom? Essa é a última propaganda, eu prometo, mas tomem nota aí. Do dia 3 ao dia 5 de agosto, haverá um encontro de pesquisa Currículo e Processo Formativo na Universidade de Brasília, na Faculdade de Educação, organizado pelo meu grupo de pesquisa, todo virtual, evidentemente, porque eu acho que até lá nós ainda não vamos estar vacinados. Então, um evento de graça, de extensão, com certificado e tudo. O tema desse encontro é interdisciplinaridade e resistência em tempos de pandemia, ok? Então, um evento muito bacana, vocês estão todos e todas convidados. É nesse evento que o livro será lançado, tá bom? Bom, primeiro ensinamento. Do negacionismo à barbárie autoritária. E antes de trazer o ensinamento, eu quero só perguntar se o meu áudio está bom. A gente tem vivido aí nessas aulas remotas sempre essa pergunta, né? Tá bom o áudio? Tá bom a imagem? Eu espero que esteja, né? Senão vocês já teriam, com toda razão, reclamado. Eu acho que está bom, né? Ok? Vamos lá. Primeiro ensinamento, do negacionismo à barbárie autoritária. Gente, já dizia o Karl Marx que a grande ciência da humanidade é a história, e eu não vou discordar dele nesse minuto, mas vocês podem discordar à vontade, que é, se a gente não souber
que somos seres humanos em constante continuidade e ruptura, nós vamos ter problema. Aí olha o que eu vou dizer para vocês aí, nessas aspas aí que estão abertas. Repare que a aspa não está fechada. E não está fechada porque esse é um texto em construção. Prestem atenção. Vivemos na era do negacionismo da ciência, do pensamento racional, das estruturas epistemológicas modernas e, ao mesmo tempo, da retomada das ideias e ações truculentas da barbárie fascista, disfarçadas de uma coisa que nós chamamos de direitismo autoritário social. E, ó, com isso eu não estou dizendo que a esquerda brasileira está ótima, não. Está cheio de problemas. Se quisermos falar de direita e de esquerda, cheio de problemas. Mas o que está no poder também não está bom, não. Está longe de estar bom. Com um tempero de carisma típico de outros regimes antidemocráticos, referendados por expressiva votação popular. Ninguém questiona a eleição. Foi uma expressiva votação popular, de mais de 52 milhões de votos. A pandemia que a gente vive só escancarou as desigualdades que tais regimes jamais se preocuparam em sanar. Nós não temos dúvida disso. Quem está no poder do governo federal, nós não temos dúvida disso, porque ideias e grupos neoliberais, neoconservadores, assim o quiseram. E um grupo grande do que se chama aqui no Brasil, de forma até equivocada, de nova classe média, abre aspas, colaborou para isso. Então, o primeiro ensinamento que eu quero deixar nessa tarde para vocês é: vivemos um período de negacionismo que leva à barbárie autoritária, onde, democraticamente, algumas escolhas nos levam à morte. Não só a morte física do corpo, mas a morte intelectual e a morte do direito do contraditório. Cuidado, viu? Aqui eu não estou falando só de direita ou de esquerda. Eu estou falando que muita gente que discorda de você vai te classificar não como adversário, mas como inimigo. Então há uma diferença grande na arena política, isso desde o período greco-romano. Porque na política e na polis grega, quem pensava diferente de você era teu adversário. Mas nós vivemos num período de truculência política em que te veem como inimigo. O adversário você derrota no discurso, no debate, mas o inimigo você mata. Mata as ideias e até, se preciso, mata fisicamente. O Brasil está matando as pessoas fisicamente porque pensam diferente dos outros e das outras. Então, cuidado com isso. E é com isso que a gente começa, tá? Quais foram, quais ataques que a democracia, a educação e o currículo têm sofrido nos últimos tempos? E prestem muita atenção nisso que eu estou mostrando para vocês, porque isso tem a ver com o tema da live. Os desafios da profissão docente. O primeiro desafio é reconhecer hoje que nós não vivemos em tempos de normalidade. Não vivemos. Olha o que está no meio aí desse losango. O período é de populismo autoritário. Vão me dizer que na era do petismo, por assim dizer, a gente vivia um período de populismo esquerdista. Eu não vou discordar. Só que as políticas sociais aconteciam. Com a lavagem de dinheiro, as investigações estão provando isso ou aquilo. Só que vejam só, os grupos que apoiavam o governo pseudo-esquerdista, lulista, não eram neoliberais, nem neofascistas, nem neoconservadores. E isso traz consequências. Eu separei 4 políticas aí para mostrar para vocês por que isso impacta no nosso trabalho hoje. Ou ninguém aqui percebeu que os nossos salários estão congelados. Eu saí da Secretaria de Educação em 2018. Meu último aumento tinha sido em 2014. Acho que o de vocês também, né? Aumento real. Então, a gente faz ligação de A com B. Escola sem partido, uma birutice sem tamanho, que tem partido político. Tem cor, tem lado e tem um grupo forte de empresários e de uma ONG liderado por um advogado direitista chamado Miguel Najib. E que quer caçar o direito de professores, ou de direita ou de esquerda, de falar. Não existe neutralidade. E essa ONG foi quem liderou as discussões da Base Nacional Curricular Comum, que é a segunda política para o campo do currículo. Eu queria que a BNCC tivesse morrido de inanição. De forma alguma. De forma alguma, eu estou dizendo aqui que a BNCC ela não tem que ser implementada, até porque já é uma política realizada. Com certeza.
A gente precisa tentar fazer de uma limonada, de um limão azedo uma limonada. Mas eu estou dizendo que quem liderou as discussões da BNCC não foram a universidade, não foram as escolas públicas, foi esse grupo privativista. A Fundação Lema, a Fundação Natura. E eu quero até fazer aqui uma ressalva, nota de rodapé, que corrupção mata, tá? Corrupção mata. Corrupção de direita, de esquerda. E que, em absoluto, eu estou dizendo aqui, eu afirmando, que política pública e política social deve ser justificada por corrupção. Corrupção tem que ser combatida em governo de direita, esquerda, azul, amarelo ou vermelho. O que eu estou dizendo e constatando pelos números é que o Brasil, de 2001, 2, até recentemente, no campo educacional e das políticas sociais, avançou o que não avançou antes. E o que eu quero dizer também é que, independente de direita ou de esquerda, e aí eu estou aqui, mas olha, eu sempre vou tentando acompanhar o que dizem no chat, né? E para quem pede que a secretaria de uma pessoa de direita para falar sobre currículo, é muito fácil, é muito tranquilo, porque os direitistas que tratam do campo curricular vão dizer que o currículo é uma lista de conteúdo que tem que ser seguido. Se for isso, está atendido o seu pedido, viu, colega? Currículo é uma lista de conteúdo elaborado por quem não está na escola e que deve ser seguido. E essa política direitista de currículo já foi realizada, é a BNCC, baseada em habilidade e competência, ligada aos mercados de trabalho, que expropria a autonomia intelectual dos professores. Então, está atendido seu pedido, tá bom? Continuando. Ok. Escola sem partido, Base Nacional Curricular Comum, tivemos a militarização das escolas públicas, que não é colégio militar. Muito diferente da política do colégio militar, que foi criado no segundo reinado para atender uma elite específica do Sudeste brasileiro e da antiga capital brasileira, ali no Rio de Janeiro. Eu tive uma orientanda de mestrado, a professora Edna Mara Corrêa Miranda, que é daqui da Regional de Ceilândia, que defendeu aqui uma dissertação brilhante sobre, primeira dissertação no DF, sobre o currículo do colégio militarizado, e vocês vão ver a política completa de desestabilização do direito de cátedra também, porque não da educação básica, dessa militarização. E uma escola completamente baseada na questão do medo e numa fragilidade intelectual muito grande, onde os índices de melhoria intelectual e acadêmica não melhoraram com a presença dos militares. Isso não é nenhuma novidade para nós que somos da educação. Fato. E, por fim, a homeschooling. Dinheiro público destinado a um grupo específico de pessoas que acreditam que haja lavagem cerebral e doutrinação na escola. Se nós, professores, tivéssemos o poder de doutrinar as crianças, não haveria mais criança não alfabetizada nas escolas. Ponto final, tá? Esses textos todos eu já escrevi, já publiquei. Eu peço que o pessoal aí da Unieb de Taguatinga coloque os links dos artigos, vocês podem ler quem quiser, tá bom? Agora, o fato é que, diante disso tudo, nós vivemos um modo de produção que está aí desde a Revolução Industrial, é um modo de produção capitalista, baseado na desigualdade econômica e no acúmulo de capital. Não sei se a gente consegue uma sociedade justa baseada nesse modo de produção. Talvez a gente consiga reinventar algo a partir disso. Mas um modo de produção que é baseado na apropriação da propriedade privada e que o mais forte domina o mais fraco, a gente talvez consiga alguma mudança pela educação e pela emancipação daqueles que não têm o direito de ascender economicamente sem a apropriação do conhecimento de alto nível. E eu chego lá. Então, a única saída, talvez, para a grande massa da classe trabalhadora é uma educação altamente qualificada. Os ingleses vão chamar isso, e os ingleses que pensam muito parecido com o que a classe trabalhadora sofre, ou sofreu lá a classe operária inglesa, vão chamar de conhecimento poderoso, e não conhecimento dos poderosos. Porque durante muitos séculos, a escola pública foi criada, pensada e direcionada por quem estava no poder, mas não para ser consumida pelos seus filhos. Então, a escola pública, no modelo afrancesado e que chegou no Brasil, foi uma escola pública para dar errado. E nós estamos tentando dizer que precisamos reverter essa roda, tá bom? Então, são esses os ataques que a democracia, a educação e o currículo têm sofrido nos últimos tempos. E a gente precisa reverter isso, tá? Se você é de direita, de esquerda ou de centro, não tem problema algum, desde que você tenha essa leitura e enxergue quem são os sujeitos implicados nessas 4 políticas, ok? E o mais importante que nós queremos, que o estudante da escola pública tenha condições de igualdade, em igualdade de discutir qualquer conteúdo e assunto que lhe venha a cair, tem os direitos de escolha, de seguir
qualquer caminho profissional ou a universidade em condições de igualdade com outro estudante que seja da escola privada ou outra escola de outra natureza, tá bom? E a gente quer, de fato, seguir aquilo que está na legislação de um Estado democrático de direito, né, o direito de cátedra e o direito de um Estado que é laico, que é progressista, pelo menos é o que está nas bases, né, não queremos subverter aqui Constituição, nem nada disso. Continuando. Só para vocês terem uma ideia, nessa primeira fala aí que eu estou trazendo para vocês, essa radiografia de acesso do ano passado, em 2020, se a gente for olhar, eu sei que está pequenininho, não quero que vocês se angustiem com isso, não. Esses dados aí são do Correio Brasiliense, embora haja controvérsias com relação a esse jornal, mas ele trouxe uns dados aí, e vejam só como houve um apagão no MEC o ano passado. Nenhuma novidade até então. Foram fundações particulares, privadas, que se preocuparam em trazer números para saber se as crianças estavam tendo acesso à educação ou não. Então, me pediram para falar desafios da profissão docente no período da pandemia. Bom, o primeiro desafio para nós, gente, é garantir que o estudante tenha acesso. E isso devia ser um desafio da cadeira do ministro da Educação, em primeiro lugar. Só que ano passado o ministro da Educação estava preocupado em dizer se a Terra era plana ou não, e que o Paulo Freire não tinha cabedal lexical para falar de educação. Era a maior preocupação dele. E não sou eu que estou escondendo isso. Ou para falar mal da China ou da política de expansionista ou de exportação da China. Resultado, só 50% da região norte dos estudantes acessaram ensino remoto. 60% do Nordeste acessou. E essa é a realidade. Olha, se você observar aí, você vai ver que o Sul e o Sudeste continuam como sendo as regiões de maior acesso. Então, a pandemia só escancarou a desigualdade brasileira, o que é grave. O que não dava certo em termos de política educacional no ensino presencial, o remoto só escancarou. É só para vocês terem essa noção. E se não fosse a bravura de vocês na educação básica, e nós na educação superior, e dos gestores locais, dos estados, dos municípios, a educação teria sucumbido nesse país. Ok? Vamos avançando um pouquinho. E a pergunta provocativa, até quando a improvisação com a educação será banalizada? E é um problema de direita, de esquerda ou de centro? Até quando as famílias aí é um caso que passou até nas grandes redes de comunicação, uma família que no meio de uma pandemia, que mal teve que se virar com esse auxílio emergencial, né, que foi fruto de política de pressão de Congresso, aí dos nossos impostos mesmo, ainda teve que comprar um pacote a mais da internet e fazer uma casa na árvore, para o aluno assistir a aula no celular pequeno. Por quê? Porque não houve política grande nacional. Tivemos um apagão no Ministério da Educação e nós ficamos tendo que catar aluno por aluno, estudante por estudante, claro, levando em consideração a realidade socioeconômica de cada estado. Então, a pergunta que não quer calar, até quando a improvisação com a educação por nós vai ser banalizada? Né? Outra realidade, essas casinhas, esse improviso, ok? Então, eu não falo com rodeios, eu falo com os números, com a propriedade que se tem de dados e fatos, é que a gente teve um apagão. E as sequelas que a pandemia vai deixar, nós vamos precisar trabalhar com isso. Sequelas emocionais, de perdas, e sequelas educacionais. Por muito tempo. O que a pandemia nos reensinou, deveria ter ensinado? Primeiro, que o Brasil é um país desigual, que nós não podemos escapar dos avanços das TICs, dessas tecnologias da informação da comunicação. Precisamos de formação, sim. Médico, engenheiro, advogado, não cansa de estudar. Por que nós vamos cansar de estudar? Não vamos. E eu, professor Tiago, do ano que vem eu faço 20 anos de educação, não é muito tempo, mas é uma estrada considerável. Estou cansado de ir para os espaços de formação e começar assim, gente, vai ser rapidinho, tá? Não é rapidinho. Vai demorar. Falar da nossa formação de educação pode ser um pouco desagradável, sim, mas eu quero dialogar com os meus pares. Se eu não falar de educação, vem a Xuxa e o Alexandre Frota e vão falar no meu lugar. É muito pior. Quem tem propriedade para falar de educação sou eu e vocês. Somos nós. Outra lição que a pandemia nos trouxe, ou está nos trazendo. Essas metodologias ativas, gente, são necessárias e podem sim ser uma boa saída para muitos problemas, como a sala de aula invertida, a gamificação, tá? PBL, ok? Agora, essa parceria família-escola ainda é essencial, sabe? Nós, docentes, a gente não vai ser substituído pela própria tecnologia, não ainda. E outra coisa que é muito clássico de dizer, mas como não existe verdade absoluta, eu abri a live dizendo isso, informação, conteúdo e conhecimento é diferente. A informação está solta no mundo, desde que o ser humano povoou a Terra. O conteúdo é a informação organizada de forma didática. Conteúdo é o currículo tradicional, de direita.
Conhecimento é um currículo não de esquerda por si, mas é um currículo crítico ou pós-crítico, que é o que nós queremos. Então, o conteúdo transformado em conhecimento de alto nível é o que nós desejamos. Eu acho que é o que todo professor ou professora quer. Que o estudante tenha domínio das fórmulas, das métricas, mas que isso transcenda a sala de aula e que ele, de fato, mude a realidade que ele vive. Que ele tenha direito de escolhas. Vermelho, azul, amarelo ou roxo, não importa. Algumas tendências para o ensino daqui em diante. Flexibilizar esse currículo, que está cada vez mais engessado, tendo bases teóricas fortes. Uso coerente da tecnologia. A educação não está a serviço da tecnologia, não. É o contrário. Por favor. Incentiva a solidariedade. As pessoas estão cada vez mais competitivas. É uma coisa absurda. Um engolindo o outro. Ampliação dos espaços escolares. Exercício de diálogo e de escuta. Olha, a gente vive uma era em que até os áudios do WhatsApp as pessoas estão acelerando. A juventude tem assistido seriados, streams, tem assistido esses seriados nas plataformas digitais rapidinho, acelerando. Tá uma coisa absurda, né? Qualidade na saúde física e psicológica de estudantes e professores, né? Não tem como fugir dos games. O que se chama hoje em dia de power pops em ação é a gente formar líderes, né? Tentar formar esses líderes, ok? E essas metodologias ativas, ok? A forma como eu fui alfabetizado, educado no antigo primeiro grau, né? O ensino fundamental ou o ensino médio mudou muito para os dias de hoje. E o que se chama de empreendedorismo, que eu prefiro chamar de cooperação. Então, a gente tem algumas tendências aí que são desafios. Mas diante desse primeiro ensinamento, da era do negacionismo à barbárie autoritária, o primeiro desafio da profissão docente é garantir acesso. Se hoje o acesso é com relação às tecnologias por causa da pandemia, após a pandemia, o acesso que tem que ser dado é o seguinte: muitas crianças e jovens voltarão ou não para a escola desestimuladas. E a gente vai ter que ter um papel muito grande nisso. Agora, cuidado também, eu vou dizer para vocês uma coisa: a gente não pode sofrer muito com isso, não. Nós, professores e professoras, temos uma parcela de culpa, eu vou dizer, mas não só de culpa, de responsabilidade é a melhor palavra, nisso tudo. Mas não é só nossa, não. Existe uma gestão local, intermediária e uma gestão distrital e nacional diante disso. Não podemos nós, que estamos na linha de frente, ser responsáveis pelo fracasso das políticas educacionais brasileiras. Temos avanços, mas temos fracassos também, ok? Quais foram as ações do poder público, as tentativas do MEC do ano passado para cá? E as sugestões que eles trouxeram? Porque aqui eu estou tentando ser o mais justo possível. Depois do mês de maio, junho, o MEC se movimentou, mas não foi o MEC. O Conselho Nacional de Educação pressionou e o MEC sancionou um parecer. O parecer número 5, esse parecer está em vigor até os dias de hoje. Porque o que temos hoje no mês de junho? A maioria das escolas e estados tentando voltar com o ensino híbrido. Alguns voltaram com presencial, mas de forma muito tímida, porque a vacina não chegou para todo mundo. Quais são as sugestões? É preciso lembrar: aulas gravadas pela televisão, sistema de avaliação realizado à distância, lista de atividades e exercícios, sequências didáticas, guias de orientação aos pais, utilização de horários da TV aberta, elaboração de materiais impressos. Para muitos estados, gente, só funciona material impresso. Muitos estados não têm um sinal de internet muito bom, municípios, então vai rádio. Distribuição de vídeos, oferta de atividades online assíncronas, regulares. Mas aí vem a realidade. E a realidade, às vezes, é cruel. Como é que se estrutura e se corporifica uma organização do trabalho pedagógico numa perspectiva de formação plena e crítica do indivíduo? Porque, veja só, eu vou voltar um pouco aqui. Tem tudo isso a ser feito. Qual é a realidade que eu tenho? Um sinal de internet. Estou falando professores agora e professoras. Você tem uma internet para os seus 3, 4 filhos. Se essa for sua realidade. Ou você tem um ambiente muito barulhento, nada propício às suas aulas. Você tem que lidar com essa realidade. Ou, mais ainda, sua turma está desestimulada. Nós estamos há mais de um ano dando aula nesse formato. Muitos colegas que eram super críticos, progressistas, inovadores, estão virando conteudistas, porque é a maneira que eles têm de segurar os estudantes na aula remota. E eu não estou culpando ninguém. Foi a maneira que você encontrou de sobreviver na aula remota. Então, nós vamos ter que fazer um processo de retorno à sua identidade docente anterior à pandemia. E isso é muito grave. Muito grave. E a gente ainda se pergunta, não é? Que modalidade da educação é essa que a gente está tentando viver
numa realidade socioeconômica em que menos de 70% das casas brasileiras dos domicílios têm internet. E a maioria é pelo celular. E estudantes que não têm notebook ficam para trás. E ainda tem os oportunistas políticos, direita, esquerda e centro. Por que eu chamo isso? Imaginem quem gerencia política de contratação de pessoal para o magistério, que enxerga na aula remota uma oportunidade. Ora, um professor dá aula para 1.000. E eu não preciso mais de um professor presencial dando aula só para 30, quando acabar a pandemia. E a gente volta lá para o método lancasteriano. O Lancaster, né? Que nem tinha essa perspectiva só de economizar. O objetivo dele era levar conhecimento para mais gente. Mas veja só, a gente chega no segundo ensinamento. E eu vou só pegar minha água aqui. Tá muito seco. Queria saber se está indo tudo tranquilo. Eu espero que sim, né? Eu já disse, é uma fala provocativa. Isso aqui não é uma conversa de bar nesse sentido, né? É uma formação. Então a gente tem que trazer provocações para vocês, tá? Segundo ensinamento. Um pseudo-projeto de educação para uma nação contraditória ainda de pensamento colonial. Olha o que eu vou trazer para vocês aqui, ó. A provocação. Sejamos um pouco historiadoras. E aqui eu vou no feminino mesmo, mas com arroba para ser bem inclusivo, tá? Um país que nega o racismo, onde muitas jamais nem aceitaram a Lei Áurea. Você pode estar sentado do lado de alguém que nunca aceitou a Lei Áurea, que em plena era do café no século XIX, sua elite paulista optou por uma tímida industrialização sem abrir mão da escravidão negra. A gente queria ser capitalista, mas não queria abrir mão da escravidão negra. Olha o posto de contradição. Nação essa que joga rosas para Iemanjá na véspera do Ano Novo, assiste a missa do Galo na virada e no outro dia promove a intolerância e a perseguição medieval moderna aos terreiros de Candomblé e Umbanda. Isso é o Brasil. Sociedade misógina, machista e que mais mata a população LGBTQIA+. Nós estamos no mês do orgulho, né? Ah, o nome disso é dualismo perverso da escola brasileira, porque isso chega na educação. Essa expressão está em negrito, porque eu indico para vocês aí depois. Eu não botei o link, vocês procuram no Google aí depois, no site de busca qualquer. Esse texto é do professor José Carlos Libani, esse texto nos inspira muito, esse texto tem mais de 10 anos, onde ele vai dizer o seguinte: desde que o primeiro português invadiu o Brasil, eu escrevi isso também depois num artigo, que eu chamo Brasil, Pátria Amada Brasil, provocando o lema do governo federal. Desde que o primeiro português aqui invadiu, a gente vive um olhar colonial tentando copiar o que não deu certo lá fora. Mas o Libânio vai dizer o seguinte: existem duas escolas brasileiras. Uma do acolhimento social e uma do conhecimento. E eu não quero que a escola pública seja essa do acolhimento social. Porque acolhimento a criança pode ter em qualquer lugar. Eu quero também que ela seja acolhida na escola, mas eu quero que ela esteja acolhida aprendendo, tá? Então, olha o segundo ensinamento da tarde. Nós vivemos um pseudo-projeto de educação, ou seja, um projeto falso, para uma nação contraditória de pensamento colonial. Como é que a gente leva isso para o campo dos estudos curriculares? Pensa. Currículo é a forma de organizar o conhecimento, gente. Como é que a gente está organizando esse conhecimento? Vamos parar para pensar um pouquinho. Vamos parar para pensar um pouquinho. Estou provocando. Aí, como tem sido a nossa realidade há um ano? Aí, ó, salas no Meet. Olha o tanto de sala. Isso aí eu estou tirando da realidade do meu filho, tá? Tem um filho também que está na aula remota, sofrendo, ele e eu. Horrível, tendo que aprender muita coisa que eu já nem lembrava mais. Olha aí, ó, eu organizando as aulas também no Moodle, para os meus estudantes da UNB, na graduação e na pós. Isso aí é meu canal. A gente teve que aprender do dia para a noite virar youtuber, se a gente quiser sobreviver. Às vezes eu tenho 460 e-mails para ler num dia. Tenho que estar nos vários grupos de WhatsApp. Tenho que estar atendendo gente. Eu moro em apartamento. Quem mora em casa tem que lidar com o barulho do carro do ovo, do carro da pamonha. Tem que atender os vendedores e as vendedoras. Tem que atender muita gente. Ainda tem os familiares que acham que a gente está dando aula em casa e a gente está de férias. Um horror. Eu sei o que é ser professor e professora da educação básica também, gente. Eu fui por mais de 16 anos. O WhatsApp apita, já é gatilho para mim. E a gente está enlouquecido. É tudo. São portarias, são decretos, é o SEI que não deixa em paz. Olha aí, milhões de grupos. É, gente, loucura total.
E a gente teve que se virar, né? No suporte, nas liguinhas. E eu nunca vi tanto professor tendo que se arriscar com máscara, com álcool gel, nas feiras dos importados, nos mercados livres da vida, nos sites aí, comprando, tendo que gastar do próprio bolso, investir num sinal maior de internet, num break light de luz, num suporte para poder transformar no estúdio a sua casa, sem receber auxílio grande, porque nem aumento de salário ele teve. Ainda provoca mais, fica difícil ficar animado num cenário em que morre gente, todo momento gente próxima, num vírus desse letal, ainda ter que escutar de colegas do lado que a vacina não funciona. E ainda ter que escutar de muita gente que nós estamos militando, que isso é problema de esquerda. É triste. Terceiro ensinamento. A classe trabalhadora permanece no limbo do conhecimento científico. Sabe por quê? Porque a escola pública brasileira, afrancesada, que chegou no Brasil, foi um projeto pensado para o fracasso. Quem disse isso não fui eu, foi o Darcy Ribeiro, lá no início do século XX. E o Anísio Teixeira, tá? Não é possível aceitar em 2021 que ainda haja crianças e jovens fora do ambiente formal de ensino. Se tem criança de 4 e 5 anos fora da escola, por que é que o presidente da República, a ministra lá da Cidadania e o ministro da Educação, que nem é mais o ministro da Educação, foram pessoalmente levar para o Congresso o projeto da homeschooling? Eu escrevi um artigo sobre isso, 25 páginas, discutindo o perigo que é aprovar homeschooling nesse país, que é concentrar dinheiro público para uma modalidade onde nem as crianças em idade escolar nós conseguimos ainda universalizar. O ensino médio nem está universalizado. Só para vocês terem uma ideia. Garantia de acesso é só o primeiro degrau dessa grande escalada. As grandes questões do campo dos estudos curriculares permanecem em resposta, pelo menos na teoria crítica. Devemos, como educadoras, materializar sínteses mirando nossas crianças e jovens. Que sínteses são essas? Olha as questões que eu trago para vocês. Eu sempre levo isso para as coordenações das escolas e quando as escolas resolvem mexer nos seus PPPs e currículos. Olha as questões que vocês devem começar. Por onde? O que a gente deseja ensinar? Pega a BNCC, pega o currículo em movimento do Distrito Federal, peguem os documentos que as escolas têm. Para quem nós vamos ensinar? Qual é o público? Qual é o DNA pedagógico da escola? Por que nós vamos ensinar isso e não aquilo? Para que nós vamos ensinar? E como nós vamos ensinar? Se vocês responderem essas perguntas, que não tem resposta definitiva, pensando que a escola pública tem cor, tem cara, tem gênero, tem raça, abre aspas, a gente vai conseguir tirar a classe trabalhadora do limbo do conhecimento científico. Porque eu quero um conhecimento de alto nível na escola pública, gente. É o que nós queremos. Eu não quero passar por cima do conteúdo. Eu quero esse conteúdo de alto nível. E não só conteúdo. O conteúdo precisa transpor o nível de conteúdo. Ele precisa virar conhecimento. Esse é o maior desafio. Esse é o maior desafio. E a gente precisa distinguir algumas coisas, tá? De acordo com esse decreto aí de 2017, nós temos 3 distinções importantes. Pelo menos no que diz respeito à educação à distância, tá? E os outros, eu vim agregando. Tem muito colega aí dando aula remota e dizendo que está praticando educação à distância. Embora possa parecer, cuidado, se a gente disser que nós estamos fazendo educação à distância, os oportunistas políticos vão querer cada vez mais enfiar a educação à distância na educação básica, quando acabar a pandemia, porque ela vai acabar uma hora ou outra. Já devia estar acabando, né? Se a gente tivesse comprado vacina na data. Mas nós não quisemos, então tá. O que é educação à distância? É uma modalidade consagrada no Brasil já há mais de 20 anos. Então, ela tem uma legislação própria, tem decretos próprios, tem profissional próprio para trabalhar. Talvez a política de educação à distância que mais deu certo no Brasil e um dos modelos a seguidos do mundo é a UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil. Eu mesmo sou professor da UAB. Penso que tem problemas e tem falhas, mas o ensino presencial também tem. Então, a educação à distância é uma modalidade. O ensino remoto, gente, é uma alternativa temporária quando o ensino presencial apresenta problemas. No caso de pandemia, no caso de climas adversos. Em alguns países do mundo, o clima adverso, como a neve, a nevasca, traz a necessidade do ensino remoto e até da homeschooling, que é estudar em casa. Isso é fato. Então, o que nós praticamos aqui no Brasil, ou tentamos praticar desde o início da pandemia, não é educação à distância. Embora pareça. É porque essa nomenclatura é uma nomenclatura política, tem que tomar cuidado, é ensino remoto.
Já o ensino híbrido é a mescla do presencial com o remoto, que é a saída plausível que os países da Europa e alguns da Ásia, Estados Unidos, aqui América do Norte, estão tentando fazer depois que a população foi vacinada, em sua grande maioria. Mas isso não desobriga o uso da máscara e do distanciamento social, que é bom que se diga, tá? Então, esclarecido isso, vamos seguir. Os perigos nefastos da homeschooling eu já tratei com vocês. Esse é um trecho do meu artigo, tá? Porque a gente não pode aceitar homeschooling sem ter universalizado o ensino presencial. Isso é birutice. É um descabimento. É nefasto, tá? Então, veja, no meio de uma pandemia, tem gente querendo empurrar militarização de escola, base nacional curricular comum, sem discutir nem por que a gente não está conseguindo dar aula no modelo remoto, e ainda falando de homeschooling. É perigoso. Vamos pensar, gente. De que maneira, então, a gente consegue gerenciar o trabalho pedagógico no meio dessa pandemia e não cair no que o Freitas, o Luiz Carlos de Freitas, chama de estreitamento curricular? Sabe o que é estreitamento curricular? É quando eu só dou aula do que vai cair na prova. Professor Tiago, isso é um desafio? Não, porque como o tempo está curto e as aulas são poucas, eu só dou aula do que cai na prova. Tem algumas saídas que a gente vai mostrar para vocês, tá? Ou cuidado para não cair naquilo que um autor canadense chama, William Payne, chama de cadeado curricular. Sabe o que é cadeado curricular? Eu me fecho no meu mundinho, da biologia, da ciência, da matemática, da geografia. Eu não estou nem aí o que os colegas estão trabalhando. Eu não me preocupo com isso. Eu vou trabalhar aquilo que eu fechei numa chave que eu chamo de cadeado curricular. Esse tipo de perspectiva, gente, ele dialoga com o que a gente chama no currículo de coleção. Eu só trabalho o meu conteúdo da minha aula. Nós estamos vivendo uma pandemia mundial. É impossível não falar de outro tema dentro da sua aula que não seja só o teu conteúdo. E o nosso currículo em movimento, estou falando agora diretamente dos professores e professoras da rede pública de ensino, a longo prazo, ou a médio prazo, ele quer chegar no currículo integrado, que é o assunto desse livro aqui, ó. Que alguém vai ser o sortudo ou a sortuda. E a gente, para chegar no currículo integrado, precisa sair do currículo de coleção. Precisa, portanto, vencer o cadeado curricular, tá? Um pouco da realidade. Gente, essa pesquisa eu vou publicar no artigo que vai sair numa revista, junto com o orientando meu de mestrado, ex-orientando que agora é mestre. A gente foi escutar, nesse 1 ano de pandemia, professores, professoras, alunos, alunas e os pais. O que eles pensavam, o que eles estavam sentindo. Não vai ser novidade para vocês, não. E eu nem vou ler isso tudo, não. É só mostrar. Vou ler uma frase de cada. E nós vamos analisar o que poderia melhorar, e isso é só para apontar caminhos para o depois da pandemia. É um artigo que sai um mês que vem na revista Ibero-Americana de Educação. É uma revista luso-espanhola, tá? Aí tem um aluno que diz assim, ó, às vezes o professor manda a gente fazer um monte de página do livro, tirar foto e enviar. Gente, isso virou mecânica. O aluno faz isso, manda foto e tá livre, acabou. Não volta nunca mais naquela atividade. Culpa do professor? Não. Culpa da pandemia? Não sei. Mas se a gente for só para ficar nessa perspectiva da busca do culpado, a gente não chega a lugar nenhum. O fato é que nós estamos exaustos e exaustas, tá? Aí tem um outro aluno que vai dizer o seguinte: eu estou achando o ensino remoto um pouco difícil, mas eu estou fazendo aos poucos. Eu saio de casa, vou para casa da minha avó pegar a net, porque em casa a net não é boa, mas agora está dando para fazer tudo numa boa. Então é um pouco do que os estudantes vão falar. Os professores. Na minha visão, é muito desafiador, chega a ser triste em algumas situações. Sou professora do ensino médio noturno e os alunos estão desinteressados. Aí lá embaixo, o formato de ensino remoto não está conseguindo seguir o currículo de forma adequada, pois não conseguimos trabalhar da maneira que devia. O que nós observamos nessa pesquisa? Muitos professores, para se sentir seguros, estão metendo bronca no conteúdo, foi o que eu falei, seguindo o livro, a apostila, e outros preferiram enxugar tanto o conteúdo que estão dando aula de nada. A culpa é de um e de outro? Não, gente. O cansaço mental e intelectual e a falta de formação e preparo é que nos deixou assim. Então a gente precisa analisar isso bem. Tá? As mães, porque a gente precisa ouvir, né? Fico preocupado com as disciplinas de exatas, pois é muito difícil a compreensão sem um professor presencial. Lá embaixo, tenho acompanhado meu filho nas aulas online, de segunda a sexta, mas a gente faz o que dá, pois tenho que ir à casa da minha mãe para ter acesso à internet. E por aí vai, gente. Só para vocês sentirem o que vem por aí, tá? Continuando. Quarto ensinamento. O maior desafio da profissão docente é pulverizar a soberba intelectual. Eu estou repetindo isso há muito tempo.
Não é novidade alguma, desde os primórdios dos terrenos, que um dos princípios básicos do ato de ensinar é ter pleno domínio, e está em negrito, sobre o que se ensina. É preciso admitir, entretanto, que a grandeza, parece um pleonasmo, viu? Mas foi de propósito, de um grande professor ou professora está na sua atitude de admitir que jamais atingirá o ápice desse pleno domínio. Na verdade, a incompletude do ser, do saber e de tudo o que nos constitui como seres sociais é o que nos mantém a necessidade de buscar perspectivas de melhorias, inclusive no campo profissional. Na educação, provoco vocês aqui, gente, nessa tarde, a se aventurarem nos estudos das políticas curriculares. Por que eu estou dizendo isso? Eu não estou dizendo que se você estudar currículo, você vai transformar o mundo, não, mas você vai transformar a sua prática. Isso eu garanto. Se todo mundo estudar currículo, avaliação didática e ser curioso, curiosa, a gente vai mudar muita coisa. É o meu desafio. Então, o desafio maior é a gente pulverizar a nossa soberba intelectual, né? Aquela frase muito do senso comum que veio da antiguidade clássica, só sei que nada sei, é mais atual do que nunca. Se o princípio básico de ensinar é ter pleno domínio sobre o que a gente ensina, o mais nobre de tudo é admitir que eu não vou atingir esse pleno domínio nunca. Mas admitir que eu não vou atingir esse pleno domínio é o que me garante sobrevivência nesse mundo, nessa vida ou nessa encarnação. Não sei qual é a fé que você segue, ou se não segue fé nenhuma. Eu só estou dizendo, como profissional do magistério que sou, fui da educação básica, agora da educação superior, que a gente precisa admitir que a gente não sabe tudo. E é por isso que a gente precisa buscar mais. E a minha provocação é, vamos estudar o currículo. Não só o currículo, mas tudo que for nos colocado. Eu posso oferecer currículo para vocês. Porque se você estuda currículo, você estuda a organização do trabalho pedagógico, tá bom? Esse é o quarto ensinamento. Bora lá. Gente, currículo, então, é percurso de vida, é uma conversa complicada, mas necessária. Eu já sei que está quase dando 50 minutos que eu estou falando, serei sintético, já foram 4 ensinamentos, falta o quinto. Espero não estar sendo muito cansativo, me desculpem por ser tão enfático. A minha fala é provocativa, ela é política, sim, tem que ser, não tem como não ser. E foi por falta de posicionamento político que o país chegou onde está, e a gente precisa ser, não fazer politicagem de forma alguma, nem imposição de ideias, mas abrir espaço para o contraditório sempre, tá? O campo dos estudos curriculares, ele já nasce ideologizado, nasceu a partir dos estudos de fábrica, em 1918, veja só, quando a direita estadunidense se sentiu incomodada quando os trabalhadores da indústria norte-americana precisaram ser, a maioria, latino-americanos, mexicanos. Então, eles chamaram Bobbitt e o Tyler, depois, para escreverem livros para inspirar as políticas nacionais de currículo. Qual era o incômodo desses políticos do currículo, do Ministério da Educação, do Departamento Nacional de Educação americano? Olha, está entrando muita cultura latina nas escolas e a gente precisa dizer para os professores o que tem que ser ensinado. E a base desse grande currículo tem que ser o cristianismo branco de base anglo-saxã, aquilo que veio da Inglaterra, a nossa base. Então, nasce as teorias tradicionais de currículo. Somente nos anos 70, desculpa que tem um número a mais aí, gente, era 1970, 60, 70, na verdade, falta um tracinho. Na Europa e no próprio Estados Unidos e na Europa, a gente tem os primeiros ares de teoria crítica. É quando, de fato, os Estados Unidos aparecem, os estudos, né, do currículo crítico vão dizer, olha, essa visão mais voltada para as elites precisa acabar, porque as mulheres estão indo para a rua queimar o sutiã, pedindo um direito feminista, o movimento afro-americano, o movimento até então GLS, o mundo está virando de ponta cabeça. E aqueles silenciados das escolas, dos bairros periféricos, estão querendo voz. Então nascem as teorias críticas de currículo, para dizer que o essencial é um conhecimento de alto nível que vai transformar e trazer emancipação para as vozes ausentes dos currículos. E aí, diante disso, nos anos 80, 90, surgem as teorias emergentes, as pós-críticas, muito mais preocupadas com as questões de gênero, raça, etnia, sexualidade do discurso, que são fundamentais. E o Brasil aparece, sobretudo nesse bojo, tentando dar uma cara para fugir do pensamento colonial. E o pensamento colonial que ainda enxerga o nosso país como sendo um quintal de Portugal.
E tantas políticas que aqui tentaram dar certo, muitas funcionaram, outras nem tanta, porque a gente ainda não tem um currículo genuinamente brasileiro, tá? A gente não tem, nós não conseguimos. Tivemos só ensaios ainda, tá bom? Então, muita gente ainda, como eu disse, um país que não valorizou, não soube valorizar as contribuições que aqui chegaram da África, as contribuições indígenas, que já chegou com essa perspectiva de tirar tudo que se tinha e levar para Portugal e a reboque para a Inglaterra, foi um país que lutou bastante para se constituir como país. Até a noção de pertencimento de brasileiros e brasileiras demorou. Então, eu quero só dizer para vocês que currículo é um campo de estudo que tem essa noção de organizar o conhecimento e que durante muitos séculos era um campo destinado a burocratas que determinavam o que tinha que ser ensinado. Burocratas estes ligados às elites, ligados aos grandes bancos e corporações, ao modo de produção econômico vigente, que é o capitalismo, não tem como negar, que queriam garantir que os conteúdos ensinados nas escolas públicas fossem o suficiente apenas para que os filhos da classe trabalhadora conseguissem só se inserir em mão de obras medianas no mercado de trabalho para garantir a dominação do modo de produção. Então, é uma minoria que detém um conhecimento de alto nível, o modo e o meio de produção para explorar a classe trabalhadora. Isso é muito simples de se entender. O que não é simples é promover uma mudança nessa pirâmide social e pensar em um currículo de conhecimento poderoso. Quem discute conhecimento poderoso e dos poderosos é um inglês chamado Michael Young. E ele vai dizer, o dia que o conhecimento dos poderosos chegar ao conhecimento para a classe trabalhadora, nós vamos mudar. E aqui no Brasil, quem melhor discute isso é o professor Saviani, tá bom? É o professor Saviani, ok? Então, a gente precisa muito dessa conversa e precisa discutir demais isso. E dizer para vocês que, no final das contas, a gente nunca teve, aí estou vendo no chat algumas manifestações, a gente nunca teve um governo de esquerda aqui nesse país, quem acha que teve, porque nós tivemos um ensaio, dizer que a gente teve governo de esquerda tendo como vice-presidente um governo, um político do PMDB, que foi MDB, que foi apoiador da arena da ditadura, é um desconhecimento político muito grande. Então, eu discordo de quem está dizendo que a gente teve um governo de esquerda e nós nunca tivemos, genuinamente. Nós tivemos um ensaio na era lulista e Dilma, que foi um governo muito mais progressista. De esquerda, não. Então, o camarada que está dizendo aí no chat que nós tivemos um governo de esquerda, eu lamento muito, lhe falta uma leitura política muito grande. Quisera eu que a gente tivesse tido. Não tivemos, tá? Então, nós tivemos um ensaio muito bom, por sinal, com várias falhas, mas nós não tivemos. Então, eu, assim, tenho muita pena de quem tem essa leitura tão superficial, ingênua, fragilizada, infantilizada e muito apaixonada por ideias equivocadas e completamente destoada, né? É um mundo de fantasia. Às vezes eu penso que tem gente que ainda está em Nárnia, morando dentro do guarda-roupa. A gente não está em Nárnia, a gente está no Brasil no século XXI, e vendo tudo isso acontecer, ok? Vamos lá. A realidade do DF é que a gente tem um currículo que é um dos melhores do país, mesmo tendo alguns problemas, é um currículo que ele destoa da BNCC, eu estou acabando minha fala para ir para o debate, tá bom? Então, a gente tem um currículo que é o currículo em movimento, nós tivemos vários currículos, alguns no modelo top-down, que foi de cima para baixo, eu era direção de escola em 2008, né, eu era supervisor administrativo, e a gente ficou animado com o governo verdinho, animado assim, no sentido de que nós fomos chamados para participar da elaboração do currículo. De repente, a Sesgran Rio chegou com o currículo pronto. Lembra, gente? E o currículo chegou pronto para nós, e nós, mais uma vez, não participamos. Mas esse currículo que está aí, o currículo Movimento, ele foi feito em plenárias. E mesmo que muita gente não tenha dito que não participou, mas houve a oportunidade de participar. E o currículo está aí na sua segunda versão. Por que a gente chama atenção? Porque ele é baseado, né, na pedagogia histórico-crítica, Vygotsky e Saviani. Ele prima por uma educação integral e integrada, o que nos traz desafios enormes, tenta garantir acesso, permanência e qualidade, e ele traz os conteúdos em torno de temas e eixos, que é a forma de tratar o conteúdo. Acho que esse é o ponto nevrálgico, é o ponto de maior complexidade do nosso currículo. Enquanto nós não entendemos o que é eixo estruturante e tema transversal, nós vamos ter problema. Porque o eixo estruturante é o que dá sentido e materialidade ao currículo. Então, você primeiro escolhe o eixo, depois você separa os conteúdos.
É isso que eu discuto no livro. Então, muita gente tem dificuldade de implementar o currículo em movimento por não entender isso. E é a nossa falta de formação, e não é culpa de ninguém. Nós vivemos a vida toda, talvez nós aqui que temos mais de 30 primaveras, numa escola de educação básica e na nossa licenciatura por disciplinas. Mas nós não temos obrigação nenhuma da noite para o dia de aprender como é que faz currículo integrado. Falta formação. Ok. Os princípios pedagógicos do nosso currículo em movimento são os eixos integradores e transversais. Eu já fiz uma live fazendo a comparação entre o currículo, não a comparação, mas um estudo sistemático entre as proximidades e distanciamentos entre a BNCC e o currículo em movimento. Então, há uma contradição e uma discrepância. Eu não sei se a cúpula da Secretaria de Educação tem essa noção, talvez a atual não tenha. Estou falando a gestão maior, de que o currículo em movimento, ele subverte a BNCC. No meu olhar crítico, isso é ótimo, mas eu não sei se a Secretaria de Educação entende isso, porque o currículo em movimento, ele vai na contramão da BNCC, por isso que ele é considerado um documento de excelência, tá? Então, a pedagogia histórico-crítica, ela é revolucionária porque ela trabalha na perspectiva de trazer conhecimento objetivo, escolarizado e científico, tá? A gente tenta combater essas pedagogias supostamente inovadoras, mas que, na verdade, voltam para essa perspectiva do aprender a aprender, esse problema da habilidade e competência, que não vai dar para trabalhar aqui, mas é só para dizer que o nosso currículo em movimento, ele é revolucionário, sim, mas se não tiver condições de trabalho também para implementar, ele não vai adiantar nada. Às vezes o problema o problema não está no currículo, mas está na implementação. O currículo escrito, ele é prescrito, o oficial, ele às vezes não tem problema, o problema está no currículo real, no currículo praticado, né? Então, o que constitui esse currículo da pedagogia histórico-crítica, né? Partindo da prática social, da problematização, o conteúdo para chegar nessa catástrofe na prática social é um movimento muito grande que a gente tem que fazer. Então, antes de estudar o currículo em movimento, é preciso estudar a sua base, que é a pedagogia histórico-crítica. Sempre digo isso, não vai dar tempo de trabalhar isso, nem era o objetivo, mas eu quis provocar vocês, tá bom? As contradições, só para fechar, né? A BNCC ele foi construída de forma estranha e não democrática. 2016, a primeira versão da BNCC veio sem educação artística, sem filosofia para o ensino médio, sem sociologia. A última vez que isso aconteceu foi no período da ditadura militar. A quem interessa nesse país hoje não ter sociologia e filosofia? Ou artes, tá? É baseado em habilidade e competência. Isso é muito ruim para desenvolvimento de um pensamento crítico, ok? Habilidade e competência é ideal para a educação profissional. Depois eu explico por quê no outro momento, não agora, ok? A BNCC traz um percentual de conteúdo a selecionado também, traz uma volta ao neotecnicismo e faz forte adesão a teste de larga escala. Em contrapartida, o currículo em movimento ele foi de forma coletiva e democrática, traz objetivos de aprendizagem, sugere a organização de eixo e tema, ele tem a pedagogia histórico-crítica, a psicologia histórico-cultural, sugere ligação a princípios de avaliação formativa. O currículo em movimento, gente, ele tem um problema só que eu acho muito grave, e isso tudo pode ser corrigido, porque é um documento aberto. Ele ainda faz confusão teórica entre eixo, transversal e estruturante. Eu tentei corrigir isso nesse livro, tá? Mas ele pode vir numa terceira edição e ser corrigido. Não existe documento perfeito. Mas é um dos melhores currículos brasileiros, dos estados. Eu sei isso porque eu orientei uma pesquisa de mestrado, uma aluna, ex-estudante, que é professora da secretaria, chamada Alessandra Valéria de Paula. Vocês podem ler a dissertação dela, defendeu ano passado, e ela pesquisou os 27 currículos derivados da BNCC. O nosso currículo é um dos melhores, tá bom? Bom, alguns cuidados especiais, gente, na hora de colocar a mão na massa, tá? Identificar na instituição de vocês. Aí talvez seja uma das sínteses dos desafios da profissão docente, né? E isso talvez quando a gente retomar o ensino híbrido aí, ou presencial, né? Após a vacinação. Em que instituição que eu estou e o que eu quero? Todo mundo vai pensar também que a sua matéria ou a sua disciplina é a mais importante. No caso dos anos iniciais, na pedagogia, que o seu ano, a sua série é a mais importante, né? É preciso definir um perfil de saída, gente. Quem nós queremos formar aqui na nossa escola? Eu chamo isso de DNA pedagógico. Cuidado com a propaganda que estão fazendo, dizer que o clássico é tradicional. Eu quero que o estudante leia Machado de Assis. Eu não quero que ele leia de imediato uma história em quadrinhos falando do Machado de Assis. Ele pode ler e ter essa releitura, mas primeiro ele vai ler o clássico. Por que é o clássico? Ele não foi superado ainda. O clássico é o que tem que ser lido mais de uma vez. Por isso que é fundamental a gente valorizar essa formação continuada.
É muito importante, fundamental, tá? Tem muita gente que vai continuar aí no meio de vocês, e no meu meio na universidade, querendo ser uma ostra. Quem trabalha isso é um historiador inglês chamado Ivor Goodson, tá? Tá acontecendo um tsunami, reformando a BNCC o currículo, e o professor diz, ó, não mexe comigo não, tá? Eu sou uma ostra, tô fechado aqui. Quando acabar tudo, e o tsunami acabar, eu vou me abrir, eu vou virar uma linda ostra. Cuidado, viu? Você que pensa assim, pode ser que você tenha uma surpresa desagradável. E quando você se abrir, você não vai estar uma pérola, não. Você pode até estar, mas quando você se abrir, não vai ter lugar para você. Se envolva nas questões pedagógicas da sua escola, discuta, porque se você não se envolver, vem alguém que discute por você. Cuidado. E aí, para dizer que essa frase eu escutei uma vez, não esqueci mais, uma pessoa muito sábia, pedagogo e professor é responsável pela tem que ser guardião da qualidade do ensino. Todo professor ou professora, mesmo os que não fizeram pedagogia, são pedagogos em potencial, porque tem que se preocupar com a qualidade do ensino. Demais, viu isso aqui? Gente, a gente tem vivido cada vez mais esse modelo de intromissão burocrática. Senadores, deputados, presidentes, governadores, prefeitos e secretários de educação que não têm parte com a educação. E toda vez que vem uma lei top-down, de cima para baixo, que interfere no currículo, na didática, na avaliação, na organização pedagógica, e que interfere no nosso trabalho, cai no modelo de intromissão burocrática, e isso é muito perverso e cruel, que a gente cada vez mais possamos fazer a leitura disso, toda vez que vem uma lei, uma legislação, ou um decreto, ou uma portaria que mexe no nosso trabalho pedagógico, o nome disso é modelo de intromissão burocrática, a gente só tem essa leitura quando a gente tem uma sagacidade, uma crítica muito grande, porque nós não vamos interferir no trabalho do médico, do advogado, do engenheiro, mas muita gente se acha dono da educação. Ninguém é dono da educação, nós queremos outros profissionais para dialogar, mas que a gente consiga defender com propriedade o nosso campo. Não me importa se você é de direita, de esquerda ou de centro, isso para mim é debate vencido. Debate vencido no sentido que eu quero de direita, de esquerda, eu só não quero aquele que me vê como inimigo. Porque aquele que me vê como inimigo, eu quero me defender dele só, porque eu não quero morrer agora. Acho que eu tenho muita coisa para colaborar ainda, né? Então eu quero dialogar com o de direita, com o de esquerda, com o que veste verde, amarelo, não me importa. Eu quero os adversários, porque os adversários a gente vê isso no diálogo, né? No contraditório, na retórica. Eu acho que é essa a maior lição que os gregos, né? Os latinos, os africanos podem nos contribuir muito mais até do que esses gregos e latinos. Cadeado curricular já tratei com vocês, o estreitamento também. Encerrando mesmo, pensando de forma mais prática, né? Os desafios para vocês aí da formação docente. Pensa nessa realidade também na pandemia, por que não, né? E vocês estão vivendo isso na prática. Digamos que a pandemia nos trouxe um desafio grande, que foi trocar o pneu do carro com ele em movimento. No centro disso tudo aí, nesse quadrado, a BNCC, sem esquecer que nós vamos ter que voltar com essa provinha Brasil, com a prova Brasil, que são esses testes malditos. Eu chamo de testes malditos porque eles não avaliam a aprendizagem de ninguém. Pelo contrário, a longo prazo eles vão provocar caça às bruxas, a gente sabe disso. Se eu mudo o currículo, eu vou ter que mudar o PPP, eu vou ter que mudar os meus planos de ensino, planos de aula, eu vou ter que mudar a minha metodologia, a forma de dar aula, e eu vou ter que mudar o meu processo avaliativo. Isso tudo é organização do trabalho pedagógico. Quem é que tem que ser autor, executor e avaliador da própria organização pedagógica? Vocês, gente. Nós temos que ser autores disso. Não existe vazio pedagógico ou vazio no poder. Se você se ausenta do poder, vem alguém e faz por você. É uma Fundação Lema, é uma Fundação Natura, é uma Fundação Roberto Marinho, é uma Fundação Sesgran Rio. Então, nós não podemos admitir isso. Tem professor por aí na EAP dizendo que é coach. Desculpa, eu tinha que falar isso. Não vou falar só, eu falo da EAP, porque eu tenho um carinho enorme pela EAP. Cuidado com essa praga de coach disso ou daquilo. Cuidado com esses livreiros da educação. Escola disso, escola daquilo. Gente que vende rios de livro aí que não entende educação. Cuidado. Cuidado com isso, tá? O que forma a OTP? Currículo Didático e Avaliação. Essa é a base. Essa é a base do trabalho pedagógico. É as armas que a gente tem que ter para subverter qualquer tentativa privativista, enfadonha, ordinária, ignorante, ignóbia, surreal e, mais do que tudo, perversa, de tirar da classe trabalhadora o direito de aprender conteúdo de alto nível da escola. É o maior recado que eu quero deixar para vocês, tá? Portanto, a OTP é só alinhar currículo, didática e avaliação para a realidade que a gente vive. Agora, como é que a gente materializa isso no meio dessa pandemia? Tentando sobreviver todo dia um pouquinho. Solidariedade. Solidariedade. Solidariedade.
Eu propus no ano passado um chamado currículo de transição, são as saídas que eu dou, né? Eu vou fazendo a crítica, mas eu vou dando apontamentos. O pessoal pode colocar o link aí de novo, gente, que é o currículo de transição. Eu escrevi no mês de maio, por encomenda da Universidade Federal do Amazonas, está publicado esse texto. Muitas escolas do DF têm usado aí como orientação, gente, né? Esse currículo de transição são alguns itens, pontos, não é receita de bolo. Eu não estou aqui para dizer como é que cada escola tem que trabalhar. Primeiro que eu respeito a autonomia intelectual, financeira, administrativa, gerencial e política de toda escola, que a gente vive num Estado democrático de direito. As escolas têm várias saídas, mas eu chamo de currículo de transição essas orientações que eu vou dar para vocês aqui. A partir disso, as escolas trabalham. Primeiro, precisamos de um esforço coletivo e solidário para adaptar a OTP. Isso aí é uma realidade da pandemia e no pós-pandemia. Repensar horário e carga horária, além das metodologias de trabalho, tem que ser mais flexível. Implementar a forma de avaliar mais humana. Tem gente que está matando os alunos na aula remota. Ele está com tanta raiva da pandemia, com raiva dele, com raiva do governo, está descontando no aluno. Cuidado. Cuidado para não cair na praga do currículo mínimo. Você enxuga tanto conteúdo que você não está ensinando nada. E não é culpa sua. Calma. Não é só adaptar, adequar. E você vê o que é essencial. Não o mínimo, mas é essencial. Às vezes você venceu o livro, mas o aluno não venceu, ele ficou para trás. Priorizar uma proposta pedagógica que não cause mais sofrimento do que houve no ano passado e esse ano. Eu sempre digo que a meta é sobreviver. Às vezes você tem que sair do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, seja lá do que for, porque você não aguenta mais ver tanto luto, tá? Contar com a colaboração de todos os sujeitos implicados com a prática pedagógica. Você não pode desperdiçar a ajuda de ninguém. Uma boa saída, que é o que vocês já fazem, eu não sabia trabalhar de outra forma na educação básica, eu só trabalhava por projetos. Eu trabalhei no ensino médio, mas básica, mais de 10 anos, eu fiquei só nos anos iniciais. Porque eu entrei na secretaria ainda com o curso normal. E eu trabalhei nos anos iniciais, eu só trabalhava por projetos. E isso é o que tem funcionado. A gente precisa tentar enxugar matérias, temas em excesso e baixar um pouco a bola as expectativas de aprendizagem, porque vai ter sequelas. O estado de São Paulo, o município, algumas cidades de Belo Horizonte, da região norte também, criaram, por exemplo, o 10º ano no ensino fundamental e o 4º ano no ensino médio, para depois da pandemia, porque os estudantes vão precisar de mais tempo para aprender. Nós vamos precisar de buscar saídas para isso. Esse texto está publicado, é um texto pequeno, 8 páginas, viu? Currículo de transição, agradeço aí o pessoal de Taguatinga que já colocou aí. Qual é o currículo que queremos? É um currículo, primeiro, gente, que seja coletivo, democrático, fugindo das soluções mágicas, do ativismo pedagógico, aquele professor que só quer ficar estudando teoricamente, ou aquele que só quer agir sem estudar. Precisa buscar uma mescla, um equilíbrio. De fato, um currículo emancipador. E chegamos no fim, no 5º ensinamento. Todas as profissionais da educação são potenciais curriculistas. E eu estou falando no feminino, que a maioria da Secretaria de Educação é a mulherada que manda na parada mesmo. São mães, a maioria, são filhas, é quem cuida da casa no geral. Embora eu seja pai aqui em casa, sou eu e meu filho, olha só a provocação. Quando admitimos que a história é a grande ciência que nos ajuda a pensar a realidade social, concreta e material que nos cerca, fica nítido o quanto a sociedade brasileira carece de um projeto de educação robusto, verdadeiramente genuíno e nacional. Sabemos que nem tudo é currículo, mas passa pelos estudos curriculares. Por isso, não temos dúvidas de sua importância. Assim, acreditamos que lutar para que profissionais do magistério, tem um S a mais, sejam autoras de toda a organização do trabalho pedagógico, talvez seja um grande primeiro passo para a materialidade desse projeto educacional, que tem que ser brasileiro, genuíno, político e emancipador. Agora, aquelas que querem continuar negando a história, negando tudo isso, defendendo um projeto que trabalha ao lado das elites, boa sorte. Eu não quero estar desse lado. Se é para escolher um lado, eu quero estar do lado daqueles que sempre foram subjugados. O pobre, o trabalhador, o negro, a mulher, aqueles que lutam para ser quem eles são. Só isso, tá? Práticas exitosas só existem como essa lá da escola Parque Piauí, em Teresina, porque existem professores e professoras como eu, como vocês, que ainda acreditam na educação, independente do partido político, mas tomando as rédeas de tudo, tá? Algumas ferramentas importantes que eu indico aí, que são online, como o MindMeister, né, o Socrative, aprendizagem por pares, estão aí à disposição, mas infelizmente a maioria a gente tem que buscar autoformação, porque muitas vezes as secretarias de educação não dão conta, né? Não dão conta disso, né? E aí, assim,
Aí, só respondendo aqui as provocações, né, de quem está aí colocando, dividindo para conquistar. Infelizmente, viu, colega, todos os regimes que tentaram unificar, seja os de direita ou de esquerda, terminaram na dizimação. Aconteceu na China com Mao Tse-tung, aquilo não foi comunismo, viu? Se você acha que foi, vai cair do cavalo. Aconteceu com o fascismo italiano, aconteceu com o nazismo de Hitler. Então, quem tenta unificar se dá muito mal. Nós queremos as ideias plurais, diversas, respeitando os outros e as outras pessoas na sua idiosincrasia, na sua diversidade, mas sem abrir mão numa democracia verdadeiramente que seja justa. Tá bom, gente? Ok? Revisando, finalizando, os 5 ensinamentos. O primeiro, do negacionismo à barbárie autoritária. O segundo, um pseudo-projeto de educação para uma nação contraditória, ainda de pensamento colonial. Terceiro, a classe trabalhadora permanece no limbo do conhecimento científico. Quarto, o maior desafio da profissão docente é pulverizar a soberba intelectual. Acho que tem alguém aqui nesse chat que precisa ler muitas vezes esse 4º ensinamento, ou alguém no plural. E o 5º, todas as profissionais da educação são potenciais curriculistas, eu acredito muito nisso. Não vamos abrir mão de sermos autores do currículo. Se alguma empresa ou alguém da instituição que vocês trabalham disserem que o currículo está pronto, duvidem disso, tá? Currículo é a forma de organizar o conhecimento. Vocês são autoras do currículo, da didática e da avaliação. Não vamos abrir mão disso, tá? Muito, muito obrigado. Tá aí os contatos, tá? Me sigam aí. Eu não sei mais nem menos. Eu só sei aquilo que eu consigo estudar e oferecer para vocês. Eu volto agora. Graça, desculpa, falei um pouquinho a mais do que devia. Imagina, professor, que isso, né? Que momento, né? Provocativo. Eu acho que você conseguiu, né? De verdade aí, né? O seu objetivo realmente, né? De nos provocar hoje e principalmente, né? De nos convocar a poder, né? Assumir o nosso papel enquanto professores e professoras, né? Esse papel social, político, histórico, né, de fazer a gente refletir realmente, né, sobre esse momento atual, e além de nos fazer refletir, você nos traz proposições, né, você nos mostra aí caminhos, claro que jamais com receitas prontas, que a gente nunca imaginaria, né, uma postura dessa com relação à sua fala, mas você traz para a gente, né, você realmente nos chama a atenção aí de mostrar o quanto que o momento, né, ele é marcado por essa questão da crise da saúde, mas também, né, de uma crise na política, na economia, e isso não é de agora, né, como você mesmo disse, isso só ficou muito mais evidente, né, principalmente com as questões dessas ameaças, né, concretas que a gente tem aí dos processos democráticos, mas, né, foi um momento, assim, muito, muito potente, né, eu digo que a palavra é essa, realmente você trouxe aí provocações e reflexões que com certeza vão aí reverberar na nossa prática. E os comentários no chat, eu achei muito interessante que você conseguiu aí mais ou menos, né, ir acompanhando na medida do possível. E a gente está muito feliz, a Unieb realmente está muito feliz e muito contente, né, com essa oportunidade de diálogo com você. E aí eu vou fazer aqui grupos de pergunta, eu vou tentar mais ou menos juntar as temáticas, né, para ir você ir respondendo. É claro que a gente não vai conseguir responder tudo, mas a gente vai tentar aqui, eu vou tentar fazer um bloco de perguntas e fui selecionando mais ou menos o que era parecido. Antes de iniciar as perguntas, só pedir para o pessoal não esquecer de preencher o link, né, do formulário, que é através dele que a gente vai poder fazer o sorteio ao final, né? Então, se você ainda não conseguiu aí preencher o link, por favor, preencha, porque o professor nos presenteou aí com um exemplar do seu livro, esse, né, currículo integrado, e com certeza vai ajudar muita gente, né, nas nossas reflexões. Então, fazendo um bloco aqui de 3 perguntas, a primeira é a pergunta da professora Ana Lúcia Sena. Ela diz, como estar do lado daqueles que nos exploram? Com um sistema fundado, né, com base na desigualdade, nós que somos, né, professores, proletariado, trabalhadores da educação, como estar do lado daqueles que nos exploram?
Outra pergunta da professora Adriana Lins. Respeitando o tempo e o espaço, que é a nossa própria história construída, né, para termos o nosso posicionamento em um tempo tão... como ter, né, um posicionamento em um tempo tão incerto sem a soberba intelectual? E a terceira pergunta, a professora Sandra, né, Sandra Santos coloca: Tiago, você poderia explanar um pouco mais sobre a pulverização da soberba intelectual? Pois gostaria de saber como fazer para erradicar com essa ideia e estudar o currículo da maneira, né, como deveria ser estudado. E aí a gente faz esse primeiro bloco e em seguida a gente segue para os demais. Vamos lá, então. Graci, a gente tenta ser meio homem-povo aqui, né? Olhar ao mesmo tempo e acompanhar o chat, porque vai ficando divertido, né? Mas o meu foco é dar atenção a todos e todas. Pessoal, antes de responder, eu quero agradecer demais, né, a audiência, não sei quantas pessoas aí, mas eu sei que quem estava é fundamental, quem estava é importante, e depois eu sei que vocês vão mensurar isso. E fica gravado, né, Graci? Sim, fica gravado. A última vez que eu olhei aqui, tinha 490 pessoas. Ótimo. Pessoal, dizer também, né, que eu estou à disposição de vocês aí, os contatos foram colocados, à disposição da universidade, sempre organizo aula pública. A Graça foi minha aluna no mestrado, é mestre em educação, a Kelly também. Sempre faço aulas públicas, sempre ofereço disciplinas como aula e abro vagas para aluno especial. Penso que a universidade precisa ser democrática, não posso dar um tiro no pé e ser hipócrita. O meu espaço lá, eu sempre brinco que eu estou lá, mas a minha vaga da Secretaria de Educação é da educação básica, então sempre abre espaço para diálogo, viu? Olha só, perguntas então. Ana Lúcia, como é que a gente como é estar, né, do lado dos que nos exploram, vivendo um modo de produção capitalista? Eu digo que a gente precisa ser inteligente e resistir de forma inteligente. Eu digo uma coisa: primeiro desafio é você convencer os colegas que a gente vive no modo de produção capitalista, porque tem gente que não acredita. Tem gente que não acredita ainda, e que acha que aquela visão que a gente teve do filme Os Miseráveis, que na verdade mostra a Revolução Francesa, mas que a longo prazo a gente vai ver os desdobramentos do capitalismo lá na Alemanha, na Inglaterra, que aquilo ali já passou. E aquilo não existe mais, que os trabalhadores não são mais explorados. E aí eu convido sempre essas pessoas a viverem o cotidiano de um vendedor, de uma vendedora dessas lojas de shopping, que às vezes tem que juntar o salário de um ano para comprar a mercadoria que ele vende, que ele tem que vender às vezes 30 bolsas no mês para conseguir bater a meta, mas ele próprio não consegue comprar aquele produto. Então, a exploração de mais-valia absoluta ou relativa, isso é muito forte no modelo fabril. Esse é o modo de produção capitalista. Nós, professores e professoras, trabalhamos, a nossa matéria-prima é o trabalho intelectual morto, como já apontava o Marx e alguns marxistas. Então, a gente precisa entender que o resultado do nosso trabalho é a médio e longo prazo, não se enxerga. É por isso que a gente é tão desvalorizado nesse meio. Só que paira sobre nós um poder muito grande, que é o de conseguir trabalhar, não influenciar, a gente não tem esse poder, mas trabalhar com a capacidade intelectual de pensamento das pessoas. E são as pessoas que são usadas como sendo as grandes responsáveis pela mão de obra nesse modo de produção. Então, Ana Lúcia, como é estar? É buscar solidariedade, cooperação. E na educação, as poucas conquistas que a gente tem na educação foi pela coletividade. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, conseguir jornada ampliada, a coordenação coletiva, ter o que se considera um dos melhores salários do país. Também as pessoas não falam que é um custo de vida altíssimo, né? Precisava sempre dizer isso. O salário é alto, mas o custo de vida é alto, então não adianta muita coisa. Mas até essas conquistas só veio pela coletividade. Resistir de forma inteligente, de forma coletiva. Sem coletividade, a gente não resiste no modo de produção capitalista. Então essa é uma primeira ideia que se tem que ter. E reconhecer. Se a gente reconhece que a gente é explorado, a gente resiste mais. Não é normal a gente deixar de conviver com os nossos filhos e filhas, e maridos e companheiras, para poder corrigir prova e caderno no fim de semana. Eu desafio vocês aqui, principalmente quem é alfabetizador e alfabetizadora, quem nunca levou trabalho para casa. Aí muita gente que não é da educação diz, é porque você é desorganizado. Mentira, não é. É porque o tempo que nos é dado é muito pouco para fazer tanta coisa. E, infelizmente, a nossa remuneração não é calculada pelo trabalho que a gente faz fora da sala de aula. Isso também é resultado do modo de produção capitalista, a exploração. Gente, é uma leitura histórica.
Então, precisamos fazer esse tipo de leitura, refletir, tá? Adriana, como é ter o nosso posicionamento sem ter soberba intelectual? A primeira resposta você mesma já deu, Adriana. Reconhecer que a gente não pode ter soberba. Então, ter esse posicionamento é isso. Reconhecer que a gente é eterno aprendiz e não pode ser um slogan. Buscar formação. Buscar formação com direito a reconhecimento. Vocês da educação básica, se pergunte, será que todo mundo precisa fazer mestrado e doutorado? Eu acho que é legal fazer. Mas fazer só para ter o diploma na parede, sem ter um aumento real de salário, injusto. Injusto. O dia que esse país tiver mestre e doutor alfabetizando, eu falo isso sempre, esse país vai ser outro. Então, a Secretaria de Educação dá as condições, por exemplo, dá o afastamento e tudo, mas depois você retorna no salário para ter o quê? 2, 3 peixes a mais no salário, que muitas vezes o imposto de renda come, não adianta. Então, o reconhecimento tem que vir junto. Então, a gente precisa se posicionar assim, até porque, para a gente se posicionar concordando ou discordando, a gente precisa ter muito critério intelectual, então é estudo. E aí eu já entro na pergunta da Sandra. Essa pulverização, né, da soberba intelectual, ela acaba no momento em que você admite: eu quero inovar, mas eu não sei como. Eu sei que eu preciso mudar e eu não queria entrar nesse barco do currículo integrado, por exemplo, porque eu sou servidor da Secretaria de Educação. Tem gente que não se para pensar nisso. E eu assinei um contrato de trabalho lá quando eu tomei posse, sendo efetivo ou temporário. Se eu fiz isso, a política curricular do currículo em movimento é currículo integrado. E o currículo integrado demanda trabalhar por eixo. Tem gente que não sabe o que é eixo. Então eu preciso estudar. Tem gente que não sabe o que é um projeto interventivo. O que é trabalhar com um projeto de remanejamento, de projeto interventivo de alfabetização. Tem gente que não sabe nem o que é agrupamento inter, intraclasse. Tem gente que não sabe o que é psicogênese da língua escrita. Eu preciso admitir que eu não sei. E eu não tenho que saber tudo. Então, esse é o grande caminho. Começa por aí. Outro princípio básico do ensino é: eu só ensino o que eu sei. É isso. Ótimo, professor. Mais um bloco de perguntas. Agora, mais perguntas mais específicas sobre realmente o currículo. Uhum. A professora Laiane Cristine. O currículo neutro, né, ela coloca, currículo neutro é uma lorota. Qual tipo de política, né, define o currículo? É a pergunta da professora Laiane. A professora Juliana, peça para o professor Francisco Thiago explicar que o currículo precisa ser garantido na prática pedagógica real. Muitos colegas confundem e querem escolher o que trabalhar e se fixam somente em português e matemática. E a professora Helena coloca, não é de currículo, mas eu vou juntar nesse bloco. O que você acha do aprendizado atual chamado ciclo? Trabalhei na confecção do currículo também, e não vejo como implementar o currículo em movimento, implementar o currículo em movimento em sua totalidade nesta forma do ciclo. Perguntas boas, né? Pessoal bem provocativo. Laiane, o currículo neutro, de fato, não existe política social nenhuma neutra. Nem no currículo, nem na avaliação, nem na didática, nem no ser social. Nem quando você vai no supermercado para escolher a marca que você quer, existe neutralidade. Ou você vai optar pela melhor marca, ou você vai optar pelo preço mais baixo. E isso já é sair da neutralidade. Partindo para a educação, quando você escolhe um autor e não o outro, você sai da neutralidade. No campo dos estudos curriculares, neutralidade não existe, nem na teoria tradicional. Ela já não é neutra porque ela é tradicional. Ela opta por seguir uma perspectiva mais tradicional de rigidez disciplinar. Eu digo disciplinar, organizando o currículo por disciplinas hierárquicas, português, matemática, geografia, história, ciências, artes, educação física. Lembra da divisão clássica dos nossos cadernos do ensino fundamental? Primeiro grau? Pois é. Ou de uma rigidez disciplinar no sentido de comportamento. Behaviorismo, Skinner, lembra disso? Pois é. E como é que política que define o currículo? A política de quem está no poder. Repare a cor da capa dos currículos que já estavam no Distrito Federal. Vermelho, alaranjado, verde. Às vezes não muda nem o conteúdo, mas muda a cor da capa. Então, como é que a gente... Aí já vou entrar na pergunta da Juliana. Como é que a gente garante o currículo na prática? Ela quis dizer o seguinte, lembrando do nosso autor de referência, que é o Sacristã. Como é que a gente garante que a prescrição passe pela modelagem e pela ação, pela realização?
Porque muitos colegas só trabalham, aí acho que ela está falando muito da realidade da polivalência do pedagogo, da pedagoga, que acaba centrando em português e matemática. Pois é, isso é um problema. Talvez de formação e de gerenciamento. Por quê? Se eu não trabalho com as outras áreas do conhecimento, que é geografia, história, ciência, eu trabalhei isso até na minha tese de doutorado, que foi a importância do ensino de história na formação de pedagogos e para as crianças. Isso explica talvez o resultado até das eleições aí, né? As pessoas estão estudando um pouco o processo histórico. Isso se chama estreitamento curricular. O estreitamento curricular é quando uma disciplina se torna mais importante do que a outra, por N fatores. E isso se reverbera na avaliação de larga escala. O Conselho Estadual de Educação de São Paulo e do Rio de Janeiro tem recebido nos últimos anos várias denúncias de secretarias municipais que têm incentivado os professores polivalentes, que eles chamam de polivalentes, pedagogos, a dar aula só de português, matemática e ciências, que são os conteúdos que caem na provinha Brasil. Por quê? Porque é o que dá nota maior no IDEB e que incide sobre os salários de bonificações dos professores. E a gravidade disso é muito grande, porque os alunos e estudantes chegam sem noção nenhuma de conhecimento historiográfico e geográfico no ensino fundamental 2. Então a gente precisa repensar isso demais, porque currículo é um território em disputa. Eu ensino isso para vocês na disciplina, Graça. Você sabe disso. Então, o currículo é uma arena política. É por isso também que as universidades, muitas universidades, faculdades e institutos de licenciatura não querem que vocês, na graduação, nem na pós-graduação, estudem currículo. Então, muitos professores chegam formados nas escolas e não estudaram currículo. E não estudam currículo. E têm dificuldade para escrever um currículo, para organizar currículo, e são passados para trás. Aí chegou uma Fundação Lema da Vida, uma Cesgran Rio, uma Fundação Ayrton Senna e escrevem currículo. Escrevem os currículos. E a gente não sabe nem como opinar. Só para vocês terem uma ideia, só uma informação aqui, pela primeira vez na história do curso de pedagogia da UNB, que tem lá mais de 40 anos, a disciplina, o componente curricular, currículo passou a ser obrigatório o semestre passado. Nem era obrigatório. Então você tinha pedagogos e pedagogas saindo da UNB, fazendo curso de pedagogia sem estudar currículo. Helena, só a última pergunta aqui desse bloco, Graça. Ela diz que acha complicada a política de ciclo do aprendizado atual tratando do currículo em movimento. Eu preciso que se diga uma coisa. A política do currículo atual da Secretaria de Educação é o currículo em movimento, baseado nas teorias críticas e pós-críticas de currículo, na psicologia histórico-cultural vigotskiana e na pedagogia histórico-crítica do Saviani, na avaliação formativa, Lucchesi, Luiz Carlos de Freitas e a Benigna Vilas Boas, e na política de ciclos, que tem suas críticas, obviamente. Até eu faço uma crítica. Lá em 2004, 2005, quando a gente teve o ensino fundamental de 9 anos, lembra disso, que foi ampliado? Ceilândia foi o celeiro, onde começou. Eu estava na Ceilândia aqui. Eu moro em Ceilândia, tá, gente? Gente como a gente. Adoro e amo isso aqui. Moro há mais de 30 anos. Ninguém perguntou para nós da rede pública se a gente queria o ciclo. Chegou. Contudo, até que houve formação, e formação de alto nível, de qualidade. Começou a Ceilândia, depois foi Itaguatinga e foi ampliando. Só que ninguém perguntou se a gente queria essa solução para as constantes reprovações. Aqueles, lembra dos estudantes com 14, 15 anos na primeira série? Era um problema. Contudo, a política de ciclo, ela tem avanços, mas ela tem retrocessos. Contudo, também, a gente não deu chance, muito colega resistiu, aí tem os dois grupos, os que resistiram porque vão resistir a qualquer política porque não querem trabalhar. Infelizmente, tem um grupo pequenininho de profissionais duvidosos, como também tem na medicina, no direito, na engenharia, e tem os que não querem trabalhar, não porque não querem trabalhar, porque são firmes em dizer que queriam ser consultados, e a gente tem que reconhecer isso. E eu diria que tem um terceiro grupo. Tem um terceiro grupo que não consegue trabalhar porque não tem as condições devidas para fazer um reagrupamento de qualidade, reforço escolar, e o ciclo só funciona plenamente quando a gente conseguir implementar ele total, e nós não conseguimos ainda. Então a resposta é complexa, viu? Helena, que é os números da loteria. Então a política de ciclo, eu tenho essas ressalvas, e convido você, Helena, a ler a dissertação do meu orientando Aurênio, que defendeu recentemente. O Aurênio defendeu tem um mês. Foi meu último orientando a defender sobre a história e a memória das políticas de ciclo no campo curricular aqui do DF. Logo, a dissertação dele já deve estar no repositório. Muito boa a dissertação sobre isso, tá? É isso. Queria dizer aqui, Tiago, que eu fui uma das pedagogas que saí da Universidade de Brasília e não fiz a disciplina de currículo. Teve que fazer na pós, né, Graça? Foi buscar a formação na pós. Eu tive que fazer com você e, ó, suei, viu? Porque realmente as teorias... E é complexo, né, Graça? É bom ser o seu relato também para dizer o seguinte, estudar currículo não é simples, não é o fim do mundo.
Nós todos conseguimos. Só que, pelo grau de complexidade, muita gente quer usar essa desculpa para dizer: é tão difícil, é complexo, para que vocês vão estudar isso? Deixa para poucos. Não! Deixa para todo mundo que é interessado em educação estudar currículo. Como tem que estudar didática, como tem que estudar avaliação. Exatamente, e foi suado, viu? E até hoje eu ainda recorro ali aos universitários. Eveline, amiga, vem aqui me ajudar, porque são teorias muito complexas, né? E a gente precisa dessa questão da historicidade que você traz, né? Desse contraditório, né? O tempo todo, e é um exercício, um movimento bem complexo e dialético, né? Que a gente precisa fazer aí na nossa ação educativa. Mais duas perguntas e a gente vai encerrar. Claro que a gente não vai conseguir responder a todos, né? Mas eu penso que muitas das perguntas que o próprio Tiago, né, que as próprias pessoas colocaram aqui, o Tiago, em certa medida, já contemplou, né? Então, a pergunta que eu venho trazer aqui é da Cláudia, né? O que dizer das avaliações externas, onde o Brasil aparece nos últimos lugares? O currículo poderia ser um vilão dessa história? E a Andrea traz: a grave crise socioeconômica mostra a falta de ações necessárias para o avanço da política econômica que seja capaz de atingir a todas as esferas da sociedade. A quem atribui tal incompetência? Peraí, lê de novo a da Andrea. Andrea, a grave crise socioeconômica mostra a falta de ações necessárias para o avanço da política econômica que seja capaz de atingir a todas as esferas da sociedade. A quem atribuir tal incompetência? Tá. Cláudia, avaliações externas do Brasil, o currículo é o vilão? Não, não acho que o currículo seja o vilão, não, tá? Porque muitas vezes a culpa nem está no currículo. A gente precisa entender. Por exemplo, eu vou dizer para vocês aqui, o currículo em movimento da secretaria prescrito, o que eu chamo de currículo prescrito? O documento que está pronto. Está pronto, escrito, bonitinho. Ele é quase perfeito. Ele é excelente. Ele tem bases teóricas sólidas, ele traz caminhos, apontamentos, ele é inovador. Se não tiver uma gestão participativa, democrática, que valorize o espaço dos professores, ele não vai funcionar. Se não tiverem professores comprometidos com a coletividade, com o seu espaço, ele não vai funcionar. Se a família não participar, não vai funcionar. Se não tiver recurso na escola, não vai funcionar. Então, nem sempre a prescrição, o currículo prescrito é o vilão. Sobre avaliações externas, sabe qual é o grande problema do país? São os indicadores comparativos. Aí muita gente que é entusiasta. Vou citar para vocês um órgão que está sempre aí no Jornal Nacional, nos grandes, falando por nós de educação. É um absurdo. Todos pela educação. Eu tive numa live com eles que resolveram me chamar, eu massacrei. A palavra foi essa, porque alguém precisa falar para eles que quem entende educação pública é quem atua na educação pública. Ponto. Ponto. Quem entende educação pública é quem atua na educação pública. O que eles querem é gerenciar o dinheiro da educação pública. E eu disse isso para eles. Nunca mais me chamaram. Que pena, né? Então, sabe o que acontece? Os parâmetros e os indicadores de comparação que são gerados a partir do resultado das avaliações de larga escala penalizam a escola pública do centro da cidade de São Paulo com uma escola que fica na periferia, vou usar a minha capital, onde eu nasci, não vou falar de Brasília, lá de Fortaleza. Não tenho como comparar. Porque lá na escola do centro de São Paulo, tem bibliotecário, tem biblioteca, tem bebedouro, tem chuveiro, tem todas as condições, não falta professor. Na periferia lá de Fortaleza, como na nossa aqui também, falta tudo. Então não tem as mesmas condições. Por isso que os índices e os resultados são diferentes. Então, os testes de larga escala têm as condições macro e micro socioeconômicas que vão impactar nos resultados. O mais grave dos testes não são os testes em si, mas a falta de políticas para inverter, subverter e gerenciar esses resultados. O que o currículo podia fazer para contribuir, colaborar, repensar? Primeiro, a gente não pode cair no estreitamento curricular, como o Freitas nos alerta, que é: eu não posso ensinar o que vai cair na Prova Brasil, na Provinha Brasil. Na verdade, a Provinha Brasil e a Prova Brasil deveria ser baseada naquilo que eu ensino. Aí a gente teria uma outra realidade. Porque muitas vezes os estudantes sabem o conhecimento, o conteúdo que está lá. Eles não são treinados. Aí vem a pergunta: eu preciso treinar? A quem interessa que eles sejam treinados? Essa é uma grande pergunta. Então, quando a Cláudia nos fala disso, ela não afirmou, mas ela está me perguntando. Então, não, Cláudia, eu não acho que o grande vilão seja isso. O grande vilão cai na pergunta da Andrea.
O grande vilão é na ausência de políticas públicas sérias para a educação. Então, a grande crise socioeconômica que gera falta de ações em várias instâncias do poder público tem caído, sabe no quê? Nas privatizações, na falta do poder público, em, como a gente diz lá no Nordeste, pegar no chifre do boi. Em cada vez. Sabe o que eles fazem muito presente? Desde que começaram a vender ações da educação na Bolsa de Valores. Começou na educação superior. E está começando a chegar na educação básica. Uma coisa muito grave. É chamar órgãos privados para levantar números da educação pública e dizer que nós não sabemos cuidar da educação pública. E por isso precisamos dos órgãos privados para cuidar da educação pública. E sabe por quê? Porque a gestão da educação pública central, ela tem muito dinheiro, só que isso não chega nas escolas. Essa aqui é a questão. Então, Fundação Lema, Natura, Roberto Marinho, Ayrton Senna, Homeschooling, todo mundo quer o dinheiro, o orçamento. O que se vai fazer com esse orçamento é o que fizeram com as OS do Goiás. Aí vocês vão ter que ler, olhar e ver o que aconteceu. Que é a malversação de gastos. Que muita gente critica, governo de direita, esquerda, de lavagem de dinheiro, de malversação de gastos. Peguem as experiências mal gerenciadas de instituições privadas que pegaram dinheiro público e fizeram muito mal e porcamente o trabalho. Então, precisa tomar cuidado com isso. Se nos fossem dada a devida estrutura que é dado para outros órgãos públicos até, aí a gente conseguia fazer alguma diferença. Contudo, também, gente, nem tudo é dinheiro, mas passa também pelo gasto, tá? O PIB que é investido na educação brasileira é uma vergonha, a gente sabe disso. E se o mínimo do PIB chegasse realmente, já seria muito. Então a gente tem esses dois problemas, tá? Então é isso. Acho que passa por aí. Tiago, a gente agradece demais, né? Agora a gente vai para o nosso sorteio. Vamos para o sorteio. Vamos lá, galera. Aqui na nossa planilha, né? Das pessoas que preencheram, foram preenchidas 295 participantes. Então, eu quero que você me diga um número aí, de 1, né, até 290 e... Deixa eu só conferir, 295. Nossa. Então tá, né? Vou falar aqui o número 295. De 1 a 295. Vou falar um número aleatório aqui, tá? Bem provocativo o final dele. 213. Eita. Tiago sendo Tiago. 213. Aqui apareceu a professora Ellen Siqueira Lima. Professora Será que ela Ellen? está aí na live? Professora Ellen, se manifeste, por favor. Ellen Siqueira Lima de Oliveira. Ela é professora da secretaria, né? Tem um @edu aqui, SE. E ela deixou o contato. O final do contato é 84. Então, professora Ellen, eu vou aqui passar o seu nome e o seu contato para o professor Tiago, que vai entrar em contato. Você quer entrar em contato agora, Tiago? Tipo 105? A gente fazia tipo 105, né, gente? Vamos ligar para ela. Será que Ellen Siqueira de Lima. Ellen tá aqui, ó. Ellen tá aí, não precisa nem ligar. Ellen, sério? Você tá aqui. É porque eu não tô tendo acesso ao chat. Ellen, você ganhou. Ellen, você quer receber o livro? Ellen, precisa perguntar, né? Porque às vezes a pessoa ganhou e não quer. Se você quiser o livro, só dá um positivo aí, Ellen. Escola Classe 39 de Taguatinga. Ellen, se você quiser o livro, dá um sim. A escola que eu assessoro. Então pronto. Depois você passa o meu zap para ela, se ela quiser o livro, e ela combina a entrega, porque precisa vir buscar aqui em Ceilândia, viu, Ellen? Você vem fazer um passeio e pega o livro autografado. Tá bom? Olha que parabéns, legal. Ellen. Graças. Então, Tiago, a gente queria, né, que você desse as suas últimas considerações, suas últimas palavras, mas a gente já, de antemão, quer agradecer demais. Olha, ela quer o livro, viu? Tá bom. Foi, assim, uma tarde muito prazerosa. A gente ficaria aqui horas e horas te ouvindo falar, né, porque você realmente tem aí esse olhar, né, e essa análise muito politizada, né, da situação, e eu penso que a gente precisa sempre desses momentos, né, de estar pensando, né, sobre as nossas ações educativas, sobre as nossas escolhas, né, saber que essas escolhas, elas não são nem aleatórias e nem muito menos neutras, né, então a nossa intenção hoje aqui justamente foi refletir, né, esse momento de reflexão, né, acerca dos saberes, dos fazeres, né, pedagógicos,
que nos constituem enquanto sujeitos históricos e sociais. E a gente sabe que essa reflexão ela também vem muito marcada, né, pelos nossos processos de vida, né, que trazem as suas influências para a nossa atuação no nosso cotidiano escolar. Então, a gente quer agradecer demais a sua presença e que você possa aí, né, tecer suas considerações finais. E fica um convite já para a próxima, né, oportunidade aí no segundo semestre, para a gente, né, continuar aí as nossas reflexões. Ô, Graça, olha só, primeiro vou para os agradecimentos. Primeiro, pessoal, o convite de vocês me veio num momento muito, muito primoroso, viu, Graça? Os 5 ensinamentos e desafios da profissão docente em tempos de ensino remoto vai virar um artigo, essa é a grande notícia, e logo, logo vocês vão ter acesso, né? Comecei a escrever, até o fim do ano o artigo sai, demora, você sabe disso, é todo um processo, ainda não escolhi a revista, quem sabe na revista Consenso, não sei Sim. ainda, né? Porque para a Secretaria de Educação seria muito bom, vamos ver, né? Então, mas o fato é que vai virar um artigo. Agora, o artigo sobre a análise de 1 ano da pandemia sai o mês que vem, eu mando para você, viu, Graça? E você encaminha. Eu quero, por favor. Quiserem. Eu acho que ajuda, é sempre reflexão. Agradecer a paciência de vocês, eu falei mais de 1 hora, não é fácil ficar ouvindo, a gente sabe disso, tá? O respeito também com o que tiveram, não, repito, são pontos de reflexão a partir da minha perspectiva, que não é única, unitária e nem verdadeira, mas são apontamentos, ok? Quero convidar vocês, então, de novo, a me seguirem lá na conta profissional do Instagram, que tem sempre as notícias, tá? O pessoal pode colocar aí de novo para encerrar, por gentileza. Agradecer você, a Kelly, a Cláudia, que está aí nos bastidores nos ajudando. Muito obrigado, viu, Cláudia? Né, a Geuciane, da Unieb, né, o pessoal que está aí nos bastidores sempre me ajudando. Prazer, pela primeira vez estou atendendo Taguatinga, já atendi Ceilândia, o Recanto, e já convido vocês também à live que eu vou fazer, acho que no mês de agosto, me parece, no Guará, porque eu só marco antecedência, senão não tenho tempo, mas no Guará eu vou falar de outro tema, sempre ligando ao currículo, mas já faço um convite, viu, Graça? Um evento da universidade no departamento de matemática com certificado também, anotem na agenda, dia 25 desse mês, na outra semana, anotem aí. Eu vou falar sobre BNCC, só sobre BNCC, é importante, que é no departamento de matemática, canal do YouTube também, então anotem aí, tá? Então dizer, gente, que são ensinamentos, a palavra ensinamento, ela vem de reflexão, de ensinar, de ouvir, de elaborar, mas, sobretudo, não de engolir, porque vocês não precisam concordar. Então, que a partir de hoje vocês comecem a olhar o campo do currículo como sendo uma das perspectivas, tá bom? A Marcenita tá chamando para ir para o Paranoá, vamos embora. Olha, convites! Pessoal, então, é só para encerrar mesmo, viu, Graça? Agradecimento, gratidão, me colocar à disposição de vocês para conversas sempre dialogadas e dizer que eu acredito muito no poder da educação transformador, parceiro da escola pública, básica, escola privada também, somos todos colegas, tá bom? Mas, sobretudo, uma educação de qualidade para todas vocês, viu? Um grande abraço. Não deixem de se inscrever no canal do YouTube, hein? Essa live vai estar lá no Unieb de Taguatinga, mas depois vai estar no meu canal também. Acho que a audiência foi boa, hein, Graça? Sim, parabéns com certeza. Ó, até agora a gente está com 400 pessoas, né? Então, obrigado, gente. Não é fácil. Obrigado, muito obrigado. Os livros, quem quiser adquirir, eu tenho todos comigo mesmo. Quem quiser vir passear pela Ceilândia, a gente não pode receber muito ainda, só na portaria. Eu moro aqui na Ceilândia, vocês poderão receber, pegar o livro comigo, comprar comigo e ganhar autografado, hein? Tchau, tchau, gente. Então, gente, muito obrigada. Realmente foi um momento primoroso, né? Muitas felicidades, muita saúde, né? Para o professor Francisco Thiago, para ele que continue aí, né? Realizando as suas escritas, né? Não teria como a gente falar de currículo e não ser como o Thiago, né? Realmente, ele é o nosso curriculista. E é muito bom quando a gente pode dialogar com o autor, né? Isso é muito, muito importante. Então, gente, fica o nosso agradecimento, a Unieb Taguatinga, né, agradece a presença de todos e todas nessa tarde, né, que todos possam ficar bem e se cuidem, porque a pandemia ainda não acabou. Então, gente, muito obrigada, e a gente encerra aqui este momento. Um abraço a todos e todas. Tchau, tchau.